Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 42 minutos, começando ao vivo aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, em mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, que ontem completou 3 anos. Eu quero saudar aí as várias manifestações, os agradecimentos por 3 anos no ar, no nosso Ponto a Ponto, diariamente, né, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. A gente às vezes estoura um pouquinho mais com os nossos convidados, é claro, com a sua participação tão valorosa. Hoje, né, quarta-feira, 11 de outubro, mandar um abraço especial ao nosso querido Luiz Plácido, né? Lá em Coimbra, mandou um abraço para a gente aqui, já retribuo para ele. Ao Morgado, lá na Inglaterra, em Bolton. Mandou um abraço especial também ao Wellington Moura, lá em Itajaí, um abraço a ele. Também ao Delmar de Afé, que está lá no Rio Grande do Sul, lá em Guaporé, né, Virgínia? Bom dia. Bom dia. Mandar um abraço especial também para todos os nossos amigos que nos estão acompanhando e um abraço especial pela manifestação que nós recebemos ontem aqui na rádio, né? Nós estamos no ar 24 horas com muita informação, durante as 24 horas é música e muitos informativos aqui de notícias da Baixada, do Brasil e do mundo, né? Então, saudar aqui a comunidade judaica, né, ao povo israelense e também os palestinos. Eu descobri que existem muitos palestinos também e vários entraram em contato aqui pelas manifestações dos últimos 2 programas e é o nosso entendimento. Primeiramente, eu respeito, né? Existem lados errados dos dois, existem acertos dos dois, né? E precisamos falar a verdade e não apenas omitir essa versão. Mas hoje, Dia Internacional. Quer ver só? Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas. Esse Wagner já me dá um certo arrepio, porque aí me remete a um outro grupo que não é assim muito tranquilo, né? O senhor não tem viagem de avião marcada, não, né? Não, nenhuma. Então, aliás, depois do que aconteceu até recentemente, eu tenho um certo receio de viajar. O senhor era amigo do Prigogine, não, né? Não. Então tá bem, né? E nesse conflito, o Wagner não está mais, né? Não. Mas o senhor sabe o que se comemora hoje, né? Dia Internacional do quê? Não tenho a menor ideia. ideia. Hoje é o Dia Internacional da Rapariga. Da rapariga? Para nós brasileiros, das moças, né? Das jovens, que um dia vão se transformar em mulheres. Então, a comunidade internacional comemora aí o Dia da Rapariga. Hoje também é o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade, né? Olha aí, a saúde, né? Mesmo aquele que está acima aí, para que possa se cuidar. Todos nós, com saúde, a gente deseja saúde para todos nós, né? Até para aqueles que não gostam, a gente deseja saúde também, né? Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, né? Trouxemos aqui na semana passada, inclusive, a Miúcha, né? Miyashiro, ela que tem um trabalho de fisioterapia muito bacana, inclusive para pessoas com deficiência física. Então, um abraço a todos esses profissionais que labutam nisso, né? O programa está no ar aí, começando ponto a ponto, você já sabe, com informações aqui da Baixada e muita polêmica aí em torno do que está acontecendo no mundo. Fernando Wagner Chagas, bom dia mais uma vez. Os primeiros brasileiros, né, 211 brasileiros resgatados, chegaram já na madrugada em Brasília, né? Mas existem outros, e tem mais de 1.000 brasileiros aí pedindo ajuda do governo, ajuda da nossa autoridade, das autoridades, principalmente da nossa diplomacia, para retornarem ao Brasil. Vamos aguardar que todos possam voltar, mas essa notícia nos deixa muito triste. 9 funcionários da ONU morreram em ataques israelenses a Gaza, né? Então, mortes de ambos os lados. Ontem, muita comoção no velório da brasileira, né, que foi morta naquela rave promovida lá pelo pai do Alok. Também vamos deixar de ser tosco, né? Tem gente mandando aqui mensagem dizendo, pô, o pai do Alok devia ter morrido também. O sujeito, ele monta um evento, ele não tem culpa, ele também não poderia imaginar que ele ia acontecer. É próximo da faixa de Gaza. Tudo bem, mas ninguém imaginaria. Bom dia de novo, Fernando. Bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, internautas, telespectadores. Está muito politizado no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Os extremos estão tomando conta da política no mundo. E o Brasil é um deles. O Brasil, eu acredito que seja até um dos mais radicalizados. Tudo é motivo para você optar por este ou aquele lado. Na realidade, as maiores vítimas são os civis.
Os civis que estão realmente sofrendo com esse conflito que é secular. Até a gente poderia, durante o programa, contextualizar por que isto está ocorrendo. E eu não vejo uma solução fácil para essa questão, não. E a tendência é se agravar nos próximos dias esse conflito entre o grupo Hamas, é o grupo Hamas, não são os palestinos, o grupo Hamas e Israel. Fernando, eu vou apresentar outro convidado, mas já vou introduzir isso nessa abertura do programa. É difícil, o passe dele é caro, mas de vez em quando a gente consegue trazer. O nosso querido Aldo Neto, jornalista, habilidoso comentarista de política, esporte. Assim, se fosse jogador de vôlei, seria um ótimo cortador, que corta bem, também levanta bem, né? Mas ontem eu ouvi autoridades palestinas comentando. Bom dia, meu querido Aldo Neto, tudo bem com você? Tudo certo, Eduardo, Fernando, Virgínia, todos os amigos aí do Ponto a Ponto, tudo certo. Eu acho que a gente fica falando muito da guerra dos outros sem ter noção, né? Porque lá todo mundo tem razão. Exato. É caso de falta ponto, todo mundo tem razão. E tem 3 verdades, né? Então, a sua, a minha é verdadeira. E se você pega os números de mortos, eu garanto para você que é menor do que morre na semana na guerra do Rio de Janeiro. É verdade. Que é aqui do lado. É menor do que morre no mês nas periferias da Baixada Santista. Na Grande São Paulo? Só que aí, não, na guerra, bomba, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Aqui a gente sabe, a gente convive. É que nem eu lamento, né? A morte daqueles 3 médicos na faixa de Gaza. Sim, Mas lógico. não foi na faixa de Gaza, né? Foi no Rio de Janeiro, gente. Já esqueceram. Você viu que já esqueceram? Inclusive né? Muita gente aí de vários pontos do Brasil dizendo, pô, ele era de Santos. Não, ele era torcedor do Santos, né? Sim. Não é esse o fato. É irmão de uma ex-vereadora, deputada federal de São Paulo, do PSOL até. E não vamos muito longe, acidente de trânsito. Exato. Sim. A violência urbana que nós tivemos recentemente A violência aqui na Baixada urbana, Santista, isso. onde no enfrentamento com a polícia militar, com a polícia civil, nós tivemos várias mortes, mas nós tivemos também, devido a uma provocação onde uma viatura fazia policiamento, um policial dentro da viatura toma um tiro, não sei nem de onde veio a bala, né? E é interessante, rapidamente, Diga, que nós estamos discutindo, como o Aldo falou, coisas de lá de fora que tem reflexo aqui, mas nós não discutimos reflexo. Se você pegar o progressista brasileiro, ele tem uma posição de um lado. Se você pegar o conservador, ele tem uma posição do outro lado. E ninguém para pensar por que isso está ocorrendo e quais são os reflexos. E ontem mesmo na Câmara, né? Ontem na Câmara Federal, né? Aqui na Câmara de Santos também. Vamos falar muito da Câmara de Santos também, né? Também uma falta de educação. O vereador Fábio Duarte é meu amigo pessoal, eu adoro o Fábio Duarte, não concordo com muita coisa que ele pensa, mas é um cara do bem, perdendo as estribeiras nesse tipo de discussão. E assunto para a não Câmara... respeitando o outro vereador falar. Também eu falo, eu como cidadão santista, ficar discutindo isso na Câmara de Santos. Meu Deus. Temos coisas de uma hora... atribuição para os não, vereadores. E poderia até discutir os efeitos aqui. Sim, mas foi não, feliz. Eu mas posso não concordar sabe o que acontece? Mas eu vou faltar com respeito com o Aldo. Eu tenho pena dos vereadores de Santos. Eu cobri a Câmara de Santos muito tempo lá. Pô, você vai no gabinete dos caras, é pequenininho, eles não têm estrutura, o computador que a câmera dá, não sei, não deve nem ter CP, deve ser 486, 381. O cara tem que tirar tudo de casa, tá? O salário é ridículo. O salário do vereador em Santos, para Grande já não é assim, em São Paulo já não é assim, é que as pessoas acham que tudo é igual. Não é. Que o assessor ganha 2 vezes mais que o vereador em Santos. Tem vereador que ganha salário de ministro do Supremo, mas é um outro caso à parte. O que acontece, um vereador específico, eu sei. O que acontece, amigos, é que a Câmara de Santos, pelo nível das discussões que às vezes eu vejo lá, é isso, cachorro na praia, venda de cachorro, com todo respeito, eu amo animal, eu sou escoteiro, eu tenho às vezes um escoteiro que me obriga a... E eu adoro animal, tenho animal, adoro, amo, é que dentro dos problemas que nós temos na cidade, mas, Aldo, isso não é nada. Não é uma maneira de tentar desviar a atenção dos grandes problemas que a gente tem, apesar de Santos ser uma cidade bem resolvida, mas é uma maneira de tentar tirar o foco. Não é? Sabe o que é?
É mais fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Diga. Aqui no país a gente discute tudo errado. O Antônio Sanches do Guarujá está te mandando bom dia, parabenizando, bom dia, e diz assim, parabéns aí por trazer este grande comentarista. Ele diz que para o Fernando falar sobre a previsão de inflação. Vai falar, viu, Antônio? Ele diz aqui no Guarujá continua tudo cinza. Espero que continue tranquilo. Diga lá. O que a gente tinha que estar discutindo em Brasília, na minha concepção, são duas coisas óbvias e ululantes. Primeiro, a lei de licitação, que isso acaba com o país. Sim. Porque a lei de licitação obriga o gestor público a pegar o menor preço, não o melhor serviço. Concordo. E aí, olha como isso foi mal pensado. Vou dar um exemplo claro. O Fernando Chagas é servidor público. Para ele virar servidor público, tem que passar no concurso, tem que estudar, ser o melhor, ter o melhor conhecimento, a melhor experiência, estar capacitado para estar lá, para ganhar muitas vezes um salário ruim, outros ganham bem, porque vão acumulando, mas a regra geral não é um salário assim do outro mundo do servidor público. O brasileiro mede pela exceção. Para ganhar, ele tem que ser o melhor para estar ali. A empresa tem que ser a pior. Para pior, ao menor preço, não sabe nem se ele vai terminar o serviço, não sabe nem nada. E isso, vou dar um exemplo, cara, aí a população tem dificuldade de discutir isso. Por quê? Porque não vê isso, mas vê o VLT que está parado aí, já está atrasado há mais de um ano, vê a obra da Sabesp, que abre um buraco aqui, abre a outra ali, é tudo fruto, a origem do problema é isso, e ninguém discute. E a outra discussão que tem que se fazer no país, e é muito falada e não é explicada, é o tal do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo, para o nosso ouvinte entender? É a discussão dos impostos. O dinheiro vai para onde? O dinheiro, a maior parte do dinheiro vai para a União e para os estados. A prefeitura fica com menos. E a cada ano que passa, a cada década, o Estado e a União vai repassando serviço para a prefeitura. 60%. Em 1980, a década de 80, a saúde foi municipalizada. O Charles, se eu falar besteira, você me corrige. Em 90 foi a educação. A educação virou municipalizada quase que toda. Tem uma outra escola, a maioria municipal. Exato. Na década de 2010, agora toda a prefeiturazinha tem Secretaria de Segurança Pública, que é dever do Estado, porque tem que pagar a hora extra do policial, porque senão o policial vai fazer o bico. Às vezes o bico até é para o crime. A verdade é essa. Aí vão empurrando tudo para a prefeitura e o prefeito é obrigado a fazer, porque ele sai na rua, o prefeito, os vereadores é cobrado. Bate na porta do prefeito. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele tira o dinheiro bom, que era dinheiro para investir no que ele tinha que investir, para investir em obrigação dos outros entes. E o que fazem os outros entes? Que é o maior absurdo que tem. Ficam fazendo pactuações políticas que eles não foram eleitos para isso. Eu votei no presidente Lula, eu estou aborrecidíssimo com essa troca de ministério para ter maioria no Congresso. Eu não elegi deputado, não elegi senador para ir para o executivo, elegi para ir para o legislativo. Cada um no seu lugar. E elegi ele para... Aí não, mas tem que ter a maioria no Congresso, tem que fazer a negociação. É óbvio que tem. Mas com cargo? Eu, se sou o presidente, fulano aí está me pedindo tanta coisa aí. Chama a população para... Vocês elegeram o Eduardo Lucas, senador. Para ser deputado. E ele tá querendo aqui a nossa Caixa Federal para ele. Vocês acham? Eu vou em rede nacional. Agora, não... Vem aqui, o que você quer? É dinheiro? Pega. É mensalão? Pega. É não sei o que? Pega. É petrolão? É não sei mais o que? Faz o acomodograma? Não, porque é raro o governo que tem organograma, tem acomodograma. E o governo não anda. Exato. Mas, Aldo, o que você falou é importante falar. 60% dos impostos, não dos tributos, dos impostos, ficam com a União. 25% com o Estado, 15% com os municípios. Eu estou arredondando. Sim. Pode ser 14, pode ser 16, estou arredondando. Mas, em média, 60% dos impostos da União, 25% os estados e 15% os municípios. E o Aldo tocou num ponto importante. Isso, eu trabalho na prefeitura há anos, e cada vez mais a prefeitura é cobrada, eu trabalho em finanças, né, de dar mais recursos para a segurança pública, que eu digo que hoje é segurança urbana, né? Não é segurança pública, é segurança urbana. E, cada vez mais...
o município tem que contribuir para a segurança urbana eu estou vendo, Fernando, desculpa do município. te interromper, mas eu concordo e comungo da opinião do Aldo, o Estado está querendo jogar a segurança pública para os municípios. E desde 88, cada vez mais, os municípios têm maiores atribuições. Cada vez maiores. E cada vez maiores, os estados e a União, cada vez mais, pegam os recursos dos municípios. Aí fica difícil. Essa reforma tributária aí tirou recursos dos municípios. Sim. E tem um ponto, isso não agora, há muito tempo, ainda era chefe do cadastro comercial. A questão da licitação parece besteira, mas não é. Teve uma licitação para você comprar, na época, lápis, caneta, borracha, que na época a gente usava isso, né? Mas caneta, compramos caneta do menor preço. Eu ia falar assim, se tem tinta, não sei, né? É o preço que vale. A gente pedia, né, do almoxarifado, aquele pacotinho de caneta, né? Não veio a caneta tradicional. Veio uma outra, veio uma parecida. Veio uma parecida. Isso lá, logo que mudou a lei de licitação lá em 93, e eu guardei muito isso. Nenhuma caneta daquela caixa funcionava, não escrevia. Aí fomos reclamar, não, mas a nova lei de licitação, isso em 93, né? É o menor preço, a gente não pode, não dá nem para testar caneta, não dá nem para... Não tem que ter, pelo menos, no menor preço, uma garantia mínima. Quer dizer, é um absurdo, é que o Aldo falou, né? Que nem que nem a história, eu conversei, não posso revelar o nome dele, mas eu conversei antes estávamos na Goiás, com um engenheiro da Sabesp, falou, quem executa a obra não somos nós, são empresas terceirizadas. Como é que contrata? Na licitação vai lá o preço. Aí o cara faz um trabalho porco, um trabalho horrível, aí tem que refazer tudo de novo. Eu falei, não sai mais caro? Ele falou, sai. Eu não sou engenheiro, mas me parece que algumas coisas são meio óbvias. Exato. Por exemplo, está tendo problema aqui na Rua Goiás. Abre um buraco, daqui a pouco aparece outro lá. Exato. As pessoas esquecem, na minha concepção, não sou engenheiro, não é minha especialidade, mas eu observo, nós estamos numa ilha, o que tem abaixo da gente é areia. Quando você tira a areia de um pedaço, a areia se acomoda. É óbvio que vai criar buraco no outro lado, a não ser que você estanque a areia que você está fazendo e faça isso. Eu não sei se estão fazendo direito, não me parece que está fazendo direito. Fora que a drenagem e a rede que nós temos a ela é muito velha. O Wagner Ramos esteve aqui conosco, está com mais de 70 anos sem intervenções, mas nós vamos a intervalo. Lembrando também, né, alguns destaques do programa de hoje, algumas informações, né? Como a projeção de inflação para 2023 segue aí com o otimismo do governo nesse momento, né? 4,86%, daqui a pouco o Fernando entra o Chagas, mas antes vem o Wagner para falar também. Está, né? Otimista. É otimista, né? Mas já projetando 2024, algo em torno de 3,87%. O Fernando vai me dizer se é realista ou muito otimista também. Não, otimista. É otimista, né? Mas... para aquele que está procurando imóvel, deixa eu mandar um abraço para o Rogério lá do ABC, está mandando um bom dia aqui, parabéns pelos comentários, já começou quente o programa, estou adorando, com o meu cafezinho na mão, e ele falou que a caneta dele funciona, viu, Charles? A dele funciona, viu? Quando você compra do seu gosto, aí a caneta funciona, fica mais fácil. Também a Ademir de Barros, era da Praia Grande, dizendo o seguinte, vocês vão comentar sobre a questão eleitoral da Baixada Santista, aqui em Praia Grande já há um movimento Volta Mourão. Bom, ele esteve conosco aqui, ele falou o seguinte, que ele é deputado federal, mas nada implica em dizer que podemos ter uma trajetória diferente, uma mudança de rumo. E vamos lá, né? Tem deputados que gostam... Diga, Aldo. Eu vou tirar o óculos até para te ouvir melhor. Por que Eduardo Lucas, que essa ênfase toda? Qual é a novidade? Nenhuma. É a terceira ou quarta vez que a gente vê esse filme. Exato. Se eu não estou equivocado... O Yamauchi foi prefeito e não foi candidato à reeleição. O Roberto Francisco foi prefeito, agora não vai ser também. Não há novidade. Começou o movimento Volta Mourão. Mas tem uma outra, hein? O movimento Volta Mourão existe isso. Mas tem uma outra aqui, tem uma outra. Seguindo aqui também a Célia Rodrigues de São Vicente, dizendo, né? Aqui em São Vicente estamos vendo entre alagamento, buracos e muita indecisão. O prefeito só pensa em tapar buraquinhos na Avenida da Praia, que por acaso não estão tapados, viu? Eu tive em São Vicente, há muito buraco lá, né? Mas está comprando todos os votos possíveis, oposição, atual situação e aqueles que passam. E depois diz que o estado financeiro da cidade é péssimo. Eu acompanho bem São Vicente, eu quero lamentar muito, porque como a população de São Vicente é enganada, porque todo dia.
que é meu amigo, gosto dele. Ele era uma figura política nova e que tinha uma tendência ideológica muito forte. Isso, uma expectativa de novidade. E se dizia contra o que ele chamava de dinastia França, Império França, para atacar lá o Márcio França, a família dele. Exato. E tudo mais. Até porque o Márcio França foi um hábil negociador, conseguia juntar PT, PSDB, PL. Se você joga o Márcio França na faixa de Gaza, acaba a guerra. Acaba a guerra. Se eu pudesse dar um conselho para o presidente Lula, manda o Márcio França para lá. Manda o Márcio França para lá. Mesmo? Porque ele é... Mas o Caramado, eu acho que de tanto perseguir, acho que ele aprendeu, né? Aprendeu rápido. Aprendeu, porque logo no primeiro já que disputou o segundo turno já está com ele. O que disputou o primeiro turno está com ele. O Márcio França já está com ele. Já está todo mundo com ele. Caio França está com ele. Também. Quem não está com ele é a população suficiente, porque você anda lá, você vê buraco, a reclamação. Lixo. E o prefeito, outro dia eu estava lá no programa do nosso amigo de Galutrão e fiz um programa com ele. Eu fiquei impressionado com uma coisa. Todo prefeito tem sombra. É o cara da rede social, é a secretária. Normal, normal. O carregador de celular tem que ter. E deve ter. Ele estava com uns 7, 8 lá. Haja sombra. É recorde. Eu nunca vi. Por exemplo, ontem... 2 é normal, né? Ontem eu participei de uma entrevista com o secretário de Estado, que é outro nível de... Sim. É um juiz federal aposentado, que é outro nível ainda de segurança. Não tinha isso. Não, eu vejo que o prefeito... Tem coisa errada. Eu vejo que o prefeito, quando ele vai num programa aqui ou em outro, deve ir o assessor de imprensa. Claro. Ou antes, pelo menos, conversar, né? Ver a pauta, tudo. Sim. Tem que ter um assessor de imprensa, tem que ter um rapaz de rede social, tem que ter um rapaz do celular. 3. Você falou agora... 7. Você falou agora aqui... ó. Tem que ter um motorista. O motorista não vai para cá. Você falou agora aqui, o Mourão esteve conosco aqui recentemente, né? Estava a Maria, assessora de imprensa, e estava aqui o motorista. Mais ninguém. Tranquilamente fez o programa, saiu. Como eu vejo na Câmara, 2 assessores essenciais: assessor de imprensa e um advogado. Sim. Então, perfeito. Né? Vejo esse, sem exageros. Né? Quem quer fazer um bom trabalho, um bom trabalho parlamentar, o Fernando, precisa de um assessor de imprensa que é a comunicação. Mas o Matheus Ribeiro, ele falou que você está falando de São Vicente, fale também de Cubatão e Guarujá, mas não se esqueça, essa velha novela aí de Mourão, prefeito de Praia Grande, novidade. É o que o Aldo falou aqui também. Mas diz o seguinte, vamos estender um pouco mais para o lado esquerdo, né, de quem está em São Vicente, olhando para o mar. Santos. Muito se fala que nós teremos a volta do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa como candidato, para ser aí o candidato contra a atual deputada federal Rosana Vale. Isso seria uma verdade? Não sei, nós vamos comentar muito no programa aqui a respeito disso e de outras questões. Posso responder depois? Deve, mas eu só tenho que ir para o intervalo, nosso primeiro intervalo, que eu já trazei ele aqui, que aí nós vamos ter o programa todo para a gente comentar muito aqui, em nome de Muniz Logística, soluções de comércio exterior. Você quer importar e exportar, você precisa de uma empresa com muito conhecimento e com uma equipe completa para isso. A Muniz tem para você. Faça contato com imunizlogistica.com.br, aparece um QR Code, clique lá, você vai ter total informação. E tem o departamento comercial@emunizlogistica.com.br. Você vai ter muita informação também. Saudando aqui a Forte Vistoria Automotivas do Tiagão, do nosso Thiago Rodrigues, que não para. São 6 os endereços agora. O pessoal fala, mas não é uma. Não, agora você tem Joaquim Távora 141 em Santos, Francisco Rodrigues Filho 149 em Mogi das Cruzes, Roberto Almeida Vinhas 935 na Praia Grande, Antônio Emerick 230 em São Vicente, e também você tem Capitão Constâncio Santana 368 em Santa Branca, centro de Santa Branca, que fica ali no Vale do Paraíba, pertinho, Biritiba Mirim, São José dos Campos, Guarema, Jacareí. Ontem a Portuguesinha vai jogar em São José dos Campos. O Português vai jogar lá, joga por um empate. Olha, vamos lá, Briosa, né? Então, um abraço aí a você que é uma vistoria de primeira com a Forte Vistorias Automotivas. Agora, se você quer morar bem, como mora o Fernando, como mora o Aldo, eu vou dar uma dica bacana aqui em Santos para você, da ENG Plus, onde a qualidade faz a diferença. Faz mesmo, viu, gente? Tem um departamento de qualidade que trabalha para você. Tem esse lindo residencial Mykonos, daqui a pouco você confere os comerciais todos aí com
muita primazia, né, da Engie Plus, 2 e 3 dormitórios. Edu, como é que eu conheço o Mykonos? Você pode ir pessoalmente na Ricardo Pinto 63 ou acesse engieplus.com/Mykonos. Não precisa nem ir para a Grécia, não, viu? Você tem também o residencial Ilha de Malta. Esse é pertinho do Fernando Wagner Chagas. O Chagas passa lá, fica olhando, pensando em investimentos futuros, né? Olha aqui, ó, Almirante Cochrane de 32, você tem essa linda construção que vai subindo aí no canal 5, na quadra da praia. Acesse engieplus.com/Malta, que a qualidade faz a diferença. Agora, se você está chegando em Santos agora, você quer investir o seu dinheiro, você quer comprar um imóvel de valor agregado bacana, que você dá uma entrada, para de financiar, quando a obra for entregue, você retoma sem taxa, sem juros, não tem nada acumulado. É esse aqui, ó, o Piazza Torino da Engie Life, do grupo Engie Plus, do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, e toda a capacidade construtiva do grupo Engie Plus. Esse é um conceito smart, né? Que você tem 2 dormitórios de 38, 56 e 67 metros quadrados, com 13 espaços de lazer e conveniência. E mais, hein? Para aquele que gosta, viu? Piscina com 25 metros de raia, pista de Cooper, espaço gourmet, salão de jogos, pet place, academia toda montada, co-work para receber o cliente lá no seu condomínio, sem precisar subir no seu residencial lá. Então, tudo isso no residencial Piazza Torino. E antes do intervalo, Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, deu aquela batidinha no seu carro, dá para fazer um martelinho, ou precisa de funilaria, micropintura, vá no Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, Comendador Martins, 191, Edu, mas eu estou aqui em Cubatão, então liga lá, 97408-5990, 97408-5990, manda 4 ou 5 fotos de ângulos diferentes, ele faz para você o orçamento, que é super legal, e você conserta o seu carro. Daqui a pouco eu falo de M. Rocha Contabilidade, Mecânica Leomar, Tintas e Tintas e mais. Escola Santista de Astrologia. Virgínia, eu estou precisando fazer o mapa astral do Brasil, viu? Para saber como é que vai ficar, porque não está fácil não, viu? Não está fácil não, viu? E eu vou perguntar para o Jorge Ferreira Jorge, que ele tem uma descendência lá daqueles lados lá, não tem? Para saber como é que vai ficar. Ele não erra não, viu? Ele antecipadamente viu o Aldo e Fernando Wagner Chagas, fiz um programa especial no final do ano, ele dizia que viria aí uma situação complicada para o mundo em termos de conflitos mundiais, situação da saúde complicada, e vinha aí um momento difícil, muita morte, veio a pandemia. Então eu comecei a fazer assim para o Jorge, virou meu guru agora, porque ele tem mais acertado do que tem errado, né? Então, eu acho que eu já contei aqui rapidamente antes do intervalo. Certa vez, o fim de ano, nós fomos convidados, eu não conhecia o Jorge, e eu e o Jorge fomos convidados para fazer uma previsão, eu para o lado da economia e política e ele pela astrologia. Sem conversar, eu não conhecia. Bateu. O que eu dizia em termos de economia e política e o que ele dizia de astrologia. E a coisa se confirmou. Mais um bruxo na minha frente. Não bastava um, já tem 2 agora. Não, mas o meu é por leitura. O dele é os estudos de astrologia. Eu fiquei impressionado. Pelo menos nas previsões nós batemos, né? Mas aí a coisa se concretizou mesmo. Só como provocação que foi feita ontem, até mandaram para nós aqui, e provocação dada, provocação aceita, né? Mas eu não comentei nada, fiz depois esse comentário, mas ontem alguns sites, né, e alguns órgãos de imprensa, nós temos que ter responsabilidade. Eu estou com outro jornalista aqui, o Aldo sabe, o outro jornalista aqui, o Fernando, também, que disseram que o atual governo brasileiro é um dos patrocinadores do grupo Hamas, né? E ontem a Gleisi Hoffmann falou que ela nunca se encontrou com ninguém E olha que eu não tenho procuração para defender ninguém do Partido dos Trabalhadores, eu não sou filiado, não tenho nada a ver com isso, mas tem algumas pessoas aqui no Brasil mesmo, em emissoras de TV e rádio, que estão dizendo que o Brasil patrocina. Ora, eu ouvi um líder palestino e ouvi algumas autoridades palestinas dizendo o seguinte: no começo, o Hamas surgiu como um partido político. Isso. É que ele foi acumulando outras atribuições que não eram as mais felizes e culminou com o grupo que hoje nós temos lá, né? Então, para deixar bem claro também, porque responsabilidade você tem que ter a qualquer momento. Então, às 9h10 eu vou um rápido intervalo, que é a nossa abertura, né? A gente já volta já com o Fernando Wagner Chagas, cientista político, jornalista, vamos falar muito de economia, de política, e também com o jornalista Aldo Neto, que disse o seguinte: o Santos não cai. Falei mesmo. Falou? Eu acompanho. Desde que não mexam no Marcelo Fernandes. E você falava antes, né? Porque trouxe aquele outro, e trouxe esse outro. Eu sempre defendia, era ridicularizado quanto a isso. Eu lembro. Não sei o quê.
Ah, mas peraí, o Marcelo Fernandes não é nenhum técnico consagrado. E precisa, meu amigo? A gente precisa de solução, né? Conhece a Vila. Sabe aquela história? O Aldo já fez futebol bastante, o Aldo sabe, de vez em quando uma porta fechada dentro do vestiário e uma conversa mais intimista com certos jogadores, o cara passa a correr. E eu vou fazer um elogio aqui, não sei quem trouxe, tá? Mas essa peça, que não é colombiano, pelo amor de Deus, gente, ele é venezuelano, o Rincon. Eu critiquei muito o Rincon. Ah. Chamava de Rincon vencido genérico. Mas esse aí... Mas eu vou, desde que o Calito Macedo voltou, Fez também correr. ele começou a correr. Exato. Ele está correndo muito, que quem trouxe ele foi o Diego Aguirre. Então, mas olha, eu vou te falar, tem Tem dois estrangeiros que vieram para o Somar. Foi ele e o Furk, que quem trouxe foi o Paulo Surra. Isso, mas eu ouvi de algumas pessoas ligadas ao Marcelo, gosto muito do Marcelo Fernandes, me dava muito bem com o pai dele, figura que infelizmente não está mais entre nós, mas sempre conversava com ele. É um cara que está ajudando o Marcelo no vestiário. É um cara que dentro de campo encosta lá e fala assim, bicho, vamos correr, vamos andar. Então, em santo de casa faz milagre. Mas faz. Mas faz. Tem 11 técnicos campeões. 11 técnicos campeões. Exato. 6 são formados na Exato. É assim, a história está aí para assentar Tem isso. detalhe, desde 2015, né? Desde agora o Marcelo está entre eles. Só que ninguém respeita. Sabe por quê? Porque ele é de Santos. A Vila tem a Vila tem sua característica. Ele tem um DNA forte na família, hein? Hoje eu não acompanho o futebol, mas na década de 60 eu era Pelé Futebol Clube e acompanhava o Santos, lógico. Toda quarta-feira à noite eu ia na Vila Belmiro. No 67, 68, 69, que o Santos foi tricampeão paulista. O campeonato paulista era mais importante do que o... Já era o Antoninho técnico do avô? Tio avô. Ou ficava o Antoninho Fernandes ou Lula. Antoninho Fernandes e dois daqui de Santos. Depois, né, a coisa foi mudando, né, o Pelé parou. Não faz milagre. Olha. O pior é ouvir isso de gente de Santos. Porque fala assim, não, o cara veio de São Paulo. De São Paulo. E? Olha, teve gente que falou assim para mim, Edu, traz o São Paulo de volta. Aí eu falei, deixa ele onde ele está. Deixa onde ele está, melhor que ele está. Agora, que nem eu já recebi várias indicações aqui, inclusive eu digo assim, né? Agora vai o Flamengo com o Tite? Agora vai. Agora o Flamengo vai. Não sei para onde, para onde mas vai. Vamos lá, vamos a intervalo aqui às 9h13. Mandar um abraço para o Ribeiro também, que está lá em São Vicente. Diz o seguinte, Edu, parou de chover, mas não comemora muito não, viu? Porque ele disse lá no Jockey Club tem água para todo lado, né? Cavalo no hipódromo não tem mais, mas tem uns burrão lá correndo em volta. E é o seguinte, vem chuva de novo. A previsão do tempo diz que entre amanhã e sexta-feira, muita chuva aqui para a Baixada Santista e é bastante difícil. Depois eu quero saber também do Fernando Chagas aqui, IPTU Digital em Santos. Ele deve abranger, nesse momento, 20 mil contribuintes, né? Essa é a previsão. Moradores têm até o dia 9 de novembro, portanto... Começa 9 de outubro, vai até 9 de novembro, adesão para aqueles que não querem receber o carnê. Isso. Podem, espécie ali o carnê. Isso, vai ter 1% de desconto no valor do IPTU. Se eu não estiver errado, a prefeitura, mais ou menos, ela tem que mandar para a gráfica algo em torno de 200 mil carnês. 200 mil carnê. 210, 220. Vai ver o correio. Mas eles estão tão rápidos. O correio. Não, a questão não é rápido, a questão é o custo. Quem paga é exato. O custo o correio entrega, mas o problema é que tem o custo, né? O peso de você. Claro que a prefeitura, às vezes, consegue alguma parceria, por exemplo, com o banco, com a instituição financeira que facilita a impressão desses carnês, mas a entrega não tem parceria. Por outro lado, diga. Nós estamos fazendo economia com gráfica, economia. Mas, se a gente fazer tudo digital, o banco ganha mais, não ganha mais, sabe? Não ganha menos, porque a tarifa do boleto é maior do que o digital. A Rosana, que é a Rosana... O boleto cada vez mais encarece, porque o banco hoje ele está... O banco, o que ele está fazendo? Ele está ganhando nos serviços, nos outros serviços. E ele está empurrando para o digital, por quê?
diminui o número de funcionários. Né? Aliás, tem banco que não tem nem mais funcionário, né? Eu tô achando que é melhor a gente ficar um pouco quieto, senão o Eduardo Lucas que não vai ter mais rádio, porque não deixa de chamar um comercial. Eu preciso falar, mas ó, eu vou deixar aqui a Rosana Amado, espero que ela não seja parente do Amado que nós falamos agora, né? Só que ela é do Imbaré. Ela perguntou o seguinte: tudo isso, o desconto, 1%, o Fernando vai explicar o porquê. Não fale agora, se cale para o intervalo. A gente volta já. E mandar um abraço também lá para o Otávio lá em Cubatão, um abraço para ele, né? Parabéns aí pelas palavras. Um abraço especial do Donizete Teixeira lá no Centro de São Vicente. Precisamos trazer lá o novo presidente da Associação Comercial que ele indicou. Vamos ver se semana que vem a gente consegue trazer. Me parece que é o Paulo César. Ele virá aqui para falar muito da questão da Associação Comercial de São Vicente. Eu volto já, não sai daí não. E mandar um abraço também para o nosso querido Ricardinho, né? Ricardinho diz o seguinte, né? Não basta falar, viu, gente? Tem que mostrar os números. Diz o seguinte: tanto o governo estadual como o governo federal complicam a situação dos municípios. E ontem eu citei aqui, essa é mais uma que eu vou deixar para o nosso Fernando Wagner Chagas comentar, né? A situação de várias prefeituras pelo país não é nada fácil. A gente vai ao intervalo e volta já. Volto sim. E participação de Dinha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo. Roberto Carlos Rodrigues, Bibian, para cima deles, Aldo e Chagas. É isso aí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Nós estamos de volta às 9h21 aqui pela Rádio Star News Santos, né? E olha, se você ainda não fez, faça, né? Se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto. 3 anos no ar, já temos aí quase 4.000 pessoas estão inscritas no nosso programa. E dê a sua indicação aí de pauta, se inscreva, dê o seu like, o seu joinha, como você preferir. E mais, né? Convido você a baixar o nosso aplicativo novo, hein? Tínhamos o aplicativo anterior e agora um novo aplicativo. É muito mais rápido, muito mais eficiente. É só você, se você tem como o nosso Chagas, por exemplo, um sistema iOS, você vai lá na App Store e baixa lá o aplicativo. Agora, se você é como eu, normal, né? Você tem um Android, e aí o áudio deve ser um Android também, né? Um Android. Aí vai no Google Play lá e com certeza você baixa o nosso aplicativo e leva a Rádio Star News 24 horas na hora com muita música, informação, os especiais. E olha quanta informação ao longo do dia, né? Por isso que a rádio faz parte do seu dia. Taxação dos super ricos. Câmara decide votar projeto na semana, hein, que vem, mesmo sem o Arthur Lira, né? Vão votar. Meu querido Fernando Wagner Chagas, para pôr ordem aqui, primeiro, a Rosana Amado, não sei se é parente do prefeito de São Vicente, mas ela é do Embaré, ela pergunta se essa questão do IPTU digital de Santos, essa margem de desconto de 1% não poderia ter sido ampliada. Ela acha que 1% é muito pouco. Ela fez o cálculo e disse que dá R$4 no imposto dela. A questão não é do R$4. Tem uma lei de responsabilidade fiscal, que você não pode desonerar se você desonerar de um lado ou onerar do outro. A inflação será de 5%. Isso sem contar as novidades que nós temos, novidades tristes, né? Porque a guerra do Oriente Médio, né? Hamas e Israel podem afetar a inflação no Brasil. Mas, sim, em condições normais, a projeção é de 5%. Se você pagar a cota única, você tem 4%. Com 1% de desconto, você tem 5%. Então, na realidade, um vai ter nem aumento, vai ter uma diminuição no IPTU de Santos. Um tem nem aumento real e um tem nem aumento pela inflação. Quem pagar na cota única vai pagar 4% de desconto, mais 1% de desconto. Não se trata Por que o valor dela é baixo? Porque o IPTU dela é relativamente baixo. Pois não. E, ao contrário do que muita gente pensa, o IPTU de Santos, o valor venal é abaixo do preço de mercado. Se você pegar 90% do IPTU em Santos, o valor venal da prefeitura é menor do que o preço de mercado. Isso é verdade. Então, nós não podemos dar um desconto maior do que a correção monetária. Correção monetária será de 5%, o tributo municipal não vai aumentar 5%, vai aumentar 13,99%, 4% na cota única e 1% no digital, 5%. Senão, aí o que vai ocorrer? Nós vamos ter que, pela lei de responsabilidade fiscal, compensar com outro tributo, por isso 1%. E esse 1%, na realidade, hoje é um incentivo para as pessoas aderirem voluntariamente à cobrança digital. Inclusive, a cobrança digital poderia, como em São Paulo, ser todinha ela sem o carnê, apenas o digital. Sim, só o digital. Por que não foi feito isso em Santos? O santista, cerca de 20%, 25% da população é de aposentado, pensionista e idosos, e eles, normalmente, eles querem o carnê de IPTU. Tem mais dificuldade de usar a tecnologia. Isso. Então, é bom. E, além disso, tem algumas características em Santos. Os moradores antigos da Zona Noroeste, eles querem o carnê IPTU
porque aquilo é o símbolo de propriedade do imóvel da Zona Noroeste. Coisa simbólica, né? A Zona Noroeste tem muitos problemas fundiários. Sim. Que não podem ser resolvidos pela Prefeitura de Santos nem pelo Estado. É a União que tem que resolver isso. E tem empresas, inclusive, imobiliárias que quebraram durante o tempo. Então, eles têm dificuldades de provar que a propriedade é deles. Então, eles usam os antigos, os moradores antigos, e tem bastante. Apesar que o perfil da Zona Noroeste mudou bastante. Eles gostam do carnê, então não dá para tirar o carnê. Porque simplesmente a Prefeitura de Santos poderia tirar o carnê e deixar todo mundo digital. Não estamos fazendo isso. Tem que parabenizar a Prefeitura de Santos por isso. Agora vou fazer uma crítica ao ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Manda. Ele vai levar, acabou com o Diário Oficial de Santos. É verdade. O diário existe, mas ninguém sabe que existe. Mas aquilo lá, a culpa não foi do Paulo, foi culpa do chefe do orçamento da época. Está do nosso lado, ou à nossa frente. O custo era... Vocês sabem, vocês são jornalistas. Isso é terrorismo, viu, Chaves? O custo é alto. Né? Mas vamos lá. Nesse sentido, a gente está falando dessa questão que a Prefeitura de Santos está fazendo, mas vamos traçar um paralelo aqui. Por exemplo, né? A Prefeitura de São Vicente ela lançou um programa para facilitar a renegociação de dívidas, né, dos munícipes, e isso vai até dezembro para renegociar débitos, principalmente IPTU, mesmo quem tem comércio, ou suas taxas de licença. Taxa de licença e ISS. Exato, tudo isso que São Vicente carece, até São Vicente está numa situação financeira difícil, mas em contrapartida, inclusive depois eu quero a análise do próprio Aldo, a gente está falando de São Vicente, mas vários municípios do Brasil estão dessa forma pior. 51%. Número de prefeituras em déficit cresceu. 44,3% dos prefeitos acreditam que a situação que está ruim só vai piorar, principalmente em relação à própria reforma tributária. Não tem esperançosos. 38% dos prefeitos acham que até pode melhorar em alguma coisa. E outros 17,6% é o seguinte, não sei o que vai acontecer, estão indecisos. Se é um desenho que, ano que vem, tem eleições, nós temos muitos municípios em situação completamente difícil, que não têm recursos. E com essa questão da reforma tributária, vão ficar com o chapéu na mão, esperando, né? E tem estados que têm uma arrecadação maior, vamos pegar o exemplo do estado de São Paulo, e tem outros que têm uma arrecadação muito menor, Fernando. A questão dos municípios terem dificuldade, nós esperávamos. E nós falamos aqui no ano passado, em agosto, setembro, que aquela reforma que o ex-presidente do Brasil fez para tentar ganhar a eleição, desonerando o combustível, acabou diminuindo o ICMS. 75% dos municípios do Brasil vivem de transferências governamentais. ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, que é da União. Tirou-se na época, quando desonerou a energia elétrica, o combustível, que é o grosso do ICMS, afetou esses municípios. Então, eles teriam dificuldade. O município de Santos, felizmente, não tem essa dificuldade. Um dos motivos é esse aí, é a responsabilidade fiscal. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. Quando se fala em 1%, parece pouco, mas é dentro da responsabilidade fiscal. Quando você desonera um tributo, essa desoneração pode afetar os serviços públicos do município. Por quê? Porque pode fazer recurso. Não é 1% de uma pessoa, é 1% de 200 habitantes. Não estou falando nem em relação ao IPTU, outras desonerações que muita gente pede. Quanto à reforma tributária, a reforma tributária não vai afetar a próxima gestão. Seja o prefeito que for, do município que for, a reforma tributária não vai afetar. Reforma tributária ela poderá afetar, eu acredito que afetará, a partir de 2029. A reforma tributária só vai afetar os municípios a partir de 2029. Mas 2029 está longe, está perto, não importa. Nós já temos que estudar se a reforma tributária realmente for implantada. Por isso que a briga nessa eleição está grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem pegar o município de Santos, se dá a situação ou da oposição, vai pegar um município de Santos
com uma responsabilidade fiscal de fazer inveja para qualquer Fernando, município. deixa eu levantar isso aqui até para você comentar, Aldo, também. Nós tivemos aí há dias atrás, por exemplo, um almoço que o prefeito Rogério Santos ofertou aí para os vereadores. Se eu não estiver errado, só um vereador não participou. Já há semanas atrás. Antes ele ir para Portugal. Antes da comitiva ir para Portugal, para a Europa lá, né? Quem não participou é aquele? Só foi um que, se eu me for melhor, foi o Fábio Duarte, que não participou. Eu não sabia. Mas, em contrapartida, né, a ex-vereadora, ex-prefeita e atual vereadora Thelma de Souza participou da reunião, mas logo depois dessa reunião, ela acabou apresentando um projeto. E esse projeto prevê, ela quer maior transparência para quando o município vai buscar recursos, empréstimos, para que já uma certa transparência no próprio site da prefeitura, né? Não sou um pouco estranho? Eu participei do teu aniversário, Fernando, comi o bolo, de repente eu vou lá e duvido de onde veio aquilo e peço que você coloque ou não. Eu adoro a Thelma de Souza. Primeiro, eu entrei na prefeitura na gestão do Paulo Gomes Barbosa. Sim. E fui chefe, praticamente sempre fui chefe em todas as administrações, mas o primeiro cargo em comissão, quem me deu a oportunidade foi a Thelma de Souza. Tenho um bom relacionamento com a Thelma de Souza. Dela também. Adoro a Thelma de Souza. Sim. Mas o município de Santos, em transparência, ele é premiado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E se for... por conta de uma eleição muito próxima? Não, precisa ver qual é a intenção da lei. Se é para fazer mais maior ainda, bem... E quanto a esse financiamento, é empréstimo, não é financiamento, é empréstimo. Operação de crédito pode ser empréstimo, financiamento, esse é empréstimo, né? Foi aprovado na Câmara. Mas tem um fiador. Tem a União. Que é a União? A União. E só para complementar, isso é importante. Muita gente, e eu ouço isso direto, Aldo, o município de Santos está endividado. Se a gente pegar receita corrente líquida, olha só, se a gente pegar a receita corrente líquida do município de Santos e pagar tudo que o município de Santos deve, ainda restam nos cofres públicos municipais 46 milhões. 46 milhões. Se nós pagarmos... O município de Santos é um dos municípios, se não o menor, um dos menores devedores que eu digo, de menor dívida pública que tem no Brasil é o município de Santos. O município de Santos pode, como todo município, pode se endividar até 120% da receita. Acaba de sair aqui, né, há 4 minutos, puxada pela gasolina, inflação já acumula uma alta de 5,19 em 12 meses. Então, já temos uma elevação. E o Roberto Campos Neto declarou que o conflito da Ucrânia com a Rússia já era um problema, mas estava meio que resolvido. Agora, o de Israel, apesar dos portos de Israel, o Porto de Israel, manter todo o comércio normal e via Porto de Santos, a gente sabe que tem uma... Mas ele acredita que tem que ficar atento a isso. Então, daqui a pouco... Posso só fazer um parênteses? Isso é importante. A taxa de juros do Brasil é a maior do mundo ainda, ou a segunda. Exato. A taxa real de 8%. Então, dá espaço para, mesmo que aumente a inflação, a taxa de juros hoje é suficiente. Dá ainda para diminuir de 12,75 para 11,75. Agora, uma pergunta que resta para o Roberto Campos. Que influência tem a taxa básica de juros? Aí você vê o IPCA, que acabou de sair faz 5 minutos, e a gente aqui não mente. Né? Eu acredito que com o aumento do câmbio e com o aumento do combustível chega a 5,20 a inflação, até maior. Agora, isso. Agora, qual a influência que a taxa de juros no Brasil, a taxa básica de juros, Aldo, qual a influência que a taxa básica de juros tem na guerra no Oriente Médio? Qual a influência? Com taxa de juros alta, com taxa de juros baixa, o petróleo vai subir, o dólar vai subir. Exato. Já subiram um pouco. E vai subir. Se você aumentar, se você aumentar a taxa de juros, só vai ter desaceleração maior da economia. Não é um problema externo. Não é um o setor de serviços do Brasil teve queda agora. Teve. E a tendência é essa. O comércio, de uma forma geral, a tendência é de desacelerar. Porque agora é o reflexo de toda essa taxa de juros do passado. Mas, vamos dizer, mantém, em vez de diminuir para de 12,75 para 11,75, mantém 12,75. Que influência tem no dólar? Que influência tem no petróleo? É o que a gente chama um problema exógeno.
esse nome feio, do que endógeno. É um problema Junta externo. acabou, só a delícia, É um problema externo. Sim, sim. Não é um problema interno. Se a demanda do Brasil fosse grande, nós estivéssemos consumindo. O nosso maior problema agora, Aldo, em cima do que o Wagner está falando, o Fernando Wagner Chagas, é a questão da reforma tributária, é a questão de várias resoluções, a gente perceber esses acordões que estão acontecendo no Congresso. Ontem, inclusive, a Maria Miranda mandou aqui, se eu ia comentar alguma coisa, sobre o fato da comissão, né, da Câmara ter aprovado o projeto que proíbe o casamento homoafetivo, né? Só destacando, viu, Maria, que é o seguinte: isso é uma fase ainda. Vai ter que passar por outras comissões, depois ir para o Senado, começa tudo de novo. E, sinceramente, eu acho que tem coisas, como disse o Aldo, muito mais importantes para pensar, né? E a gente sabe que tem a bancada evangélica, tem uma parte do Centrão, tá? Então... Falar o português, o povo está preocupado muito com a bunda dos outros do que com a sua. Né? Exato, Aldo. Vamos ser um pouco assim, sabe? Tem que falar o português, claro, porque parece que tem gente que não entende, né? Tem que desenhar. Mas agora, eu estava vendo o Chagas explicando. Diga, Aldo. A tua colocação da Thelma, estava aqui refletindo. Eu tenho muita pena dos prefeitos, de maneira geral. Se ele está pedindo empréstimo, é porque precisa de caixa. E por que precisa de caixa? Porque o povo não está pagando. Por que a Prefeitura de São Vicente está fazendo um refis? São Vicente é histórico, todas né? as prefeituras fazem, Santos faz. Mas não é bem o caso de Santos, não, né? Santos não é o caso, né? A Santos inadimplência é pequena. Na inadimplência de Santos, do IPTU, não está em 10%, está em 9%. Esse caso do... Pensei que até era menor, mas Mas faz sentido o que o Aldo fala na grande maioria dos municípios. Na maioria, a maioria tá, vamos dizer, não digo que está quebrada, mas está com dificuldade. São Vicente, por exemplo, já teve inadimplência de 76%. É muita coisa, não tem dinheiro. São Vicente, até outro dia, não sei se ainda é assim, não estou desatualizado quanto isso. Uma fonte de receita é os recursos do Fundeb. É isso aí. Isso mesmo. Então, é complicado. Mas aí como é que faz o milagre de criar um monte de secretaria e colocar um monte de gente em cargos? E tem mais. Eu entendo o povo que não paga. Também. Porque, de novo, ninguém discute lei. Nós estamos discutindo a reforma tributária. Exato. Tem que fazer uma Constituição nova, geral. Geral. Comemoramos agora 35 ideias que para mim já está obsoleta. Eu estava numa discussão com o meu amigo Fernando Wagner Chagas sobre a obra do VLT. A eterna obra do VLT. Que não acaba, que a prefeitura acertadamente deu um desconto, um perdão de dívida dos impostos dos comerciantes. Incidente na atividade econômica. Ali na Campos Melo. Aí o Chagas estava explicando, desconto e tal. Aí eu questionei para ele, e quem pagou? Quem conseguiu, quem fez o esforço? Exato. Aquele cara que tem uma loja, demitiu um funcionário, pediu que pagar. Tem algum benefício? Ele não pode ter o retorno porque não é repetição de débito, não é pagamento indevido. Ali, nossa, favorece o mau pagador. Exato. Então acontece ser mau pagador. O mau pagador é bom. Não, até, se eu estiver errado, o Fernando me corrige, mas, por exemplo, em Santos, o que acontece? Quando você faz um refis, aí tem gente que tem até para pagar, o cara fala assim, por que eu vou pagar em dia se tem um refis? Aí eu espero lá, tem aquele desconto, então eu pago tudo. Acaba pagando no final, vou ficar elas por aí. Exato. Claro que eu não estou querendo confundir a cabeça de ninguém, porque eu sei que, como disse o Aldo, muito bem lembrado, tem gente que não paga porque não tem como pagar em dia. Não consegue. Não paga. Então, mas esse é um caso à parte. Posso até fazer um parênteses aqui? A maior reivindicação e que hoje eu estou com uma assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças. Eu respondo às demandas do prefeito Rogério Santos nas redes sociais, a imprensa e a Câmara. Uma das maiores, não digo que é a maior, mas uma das maiores, né? Não fiz essa estatística, mas com certeza uma das maiores reivindicações é o que chama de refis. Aí, no ano passado... Ele não é necessário para Santos? E nós fizemos, no ano passado, um refis com desconto progressivo. Anunciamos que seria o último dessa gestão. Anunciamos, divulgamos,
que seria o último dessa gestão, um refis com desconto extraordinário para os devedores, que terminou em novembro. E o refis ele cabe quando você tem uma situação econômica extraordinária. O que nós tivemos extraordinário? Um PIB que caiu em 7%, nós fizemos refis. Em 2 anos, o PIB caiu em 7%, fizemos refis. E teve a pandemia. Chegou no ano da pandemia, nós fizemos 2 refis. Então, hoje, não tem hoje motivo para o município de Santos fazer um refis. A economia, o PIB está em 3%, o desemprego... Mas Fernando, está faltando dinheiro. Sabe que eu vou te dar um exemplo? Está faltando ontem dinheiro. Ontem eu via lá líderes e grupos do agronegócio dizendo o seguinte: estão buscando alternativas de crédito público com as limitações do Plano Safra, que o governo não tem recursos para colocar no Plano Safra do montante que seria necessário. Mas foi o maior montante de recursos federais para o agronegócio. E nós alcançamos aí recordes e recordes. Isso. Mas isso não está bem claro agora que vai ter essa continuidade. Pela questão... Até porque para alcançar a meta do governo, a gente vê que não está tão fácil. Anteontem, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele fez um alerta dizendo o seguinte: para possível ruptura nos mercados, né, segundo ele, aí eu quero ter o parecer se ele tem razão ou não, e ele defendeu um esforço fiscal global. Todo mundo tem que fazer o seu esforço global. Isso, aí eu concordo. E ele diz que para que se tenha um impacto, né, no cenário internacional, desafiando a questão da desinflação, para que ela não seja movida ao crescimento. Ele disse o seguinte ainda: o 0,5 ponto percentual deve ser mantido. Ele acredita que deve ser mantido no Brasil. Eu concordo com ele. Mas precisa de um esforço de todos. Ele dá até uma puxada de orelha aí no próprio Congresso, que fica só pedindo dinheiro, só quer recurso. Perfeito. Aí eu quero a sua análise do perfeito. Eu não tenho conhecimento disso, mas hoje o elemento que leva ao desequilíbrio do federal é o Congresso. O Congresso que fala, o governo deve gastar menos. Quem mais pede para o Congresso? O tempo todo. O tempo todo. Principalmente o Centrão liderado pelo Lira, que agora, como o Aldo falou, o objetivo agora é a Caixa. O Lira, me parece que ele é o primeiro-ministro do Brasil. Ele está impondo o parlamentarismo dele, né? Errado, mas O ele... problema não é o Lira. O Lira é consequência. Sim. Eu estava vendo hoje, o Chagas, o pronunciamento do vereador aqui de Santos, Zequinha Teixeira, um excelente vereador. Excelente vereador. Cobrando o governador Tarcísio de liberar os recursos dos deputados para a cidade. Recursos do deputado? O governador tem que liberar? O tal de, a participação, o vereador aponta a obra, o deputado aponta a obra. Eles não são eleitos para isso, eles são eleitos para legislar. Exato. Está tudo errado, eles não estão fazendo lei, acomodou reunião daqui, acomodou lá, não, para a gente poder sair e dizer que fez a obra. É por isso que tem prefeito que gruda na orelha do deputado para pedir a emenda parlamentar do Estado, para ele liberar recursos. Está tudo errado, e ninguém discute isso, porque vai mexer no bolso. Por isso que eu sou a favor, nós temos que fazer uma nova Constituição, chamar uma Assembleia Constituinte exclusiva, com gente qualificada, que tenha preparo para isso. Não é para eleger o motorista de Uber, com todo o respeito aos motoristas de Uber. Ou não, lei tem quem tem que fazer, lei, advogado, jurista. E ouvir, mas vamos fazer uma lei que mexe com o motorista de Uber. Ok, audiência pública, chama. E escreve a lei. Você colocaria alguém do STF também? Jurista, mas aí tem que ser eleito para isso. Porque senão você viu que tem acontecido muito, porque o STF não foi feito para legislar. Não, mas o que acontece? O Legislativo executa, o Executivo passeia, o STF governa. Está tudo errado. Legisla também. Sim. É isso que eu estou falando. Se a gente não mexer no problema... Mas aí quem levou... Olha, está sangrando ali, põe um band-aid. É isso aí, remendo. Agora, só voltando... Comemoramos 35 anos da Constituição, né, promulgada em 88, que, como disse o Aldo, tem um monte de buraco.
Porém, ela tem um ponto positivo. Se não fosse ela, hoje nós estaríamos no regime autoritário. Sim. Quando você fala em democracia, ela veio com uma ajuda fantástica. Antes de voltar para o Banco Central, quando falam que o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral salvaram a democracia, e o Alexandre de Moraes, eu digo que foi a Constituição que salvou a democracia no Brasil. Sim. Se a Constituição não tivesse as amarras que essa Constituição tem, hoje nós estaríamos no regime autoritário, porque não teríamos defesa para o ataque que a democracia recebeu. Agora, só o Roberto Campos, é um milagre, estou concordando com ele. Então, ele falou que era a tua opinião, que eu sei que você não tem muito apelo com ele. Mas você está elogiando hoje aqui. Eu estou estranhando. Agora, como que um município vai fazer, não o município de Santos, o município de Santos é exceção. Exato. Como um município que depende de transferência constitucional vai fazer ajuste fiscal? Não consegue. Tem município, 51% dos municípios estão com sérias dificuldades financeiras de cumprir o básico. Então, como esse município que tem déficit muito alto, ele vai conseguir fazer um ajuste fiscal? Não vai. O ajuste fiscal, no meu modo de entender, tem que começar pela União. Quando eu falo pela União, não é só o governo federal, não é só o Haddad. É o Congresso entender que quando ele pede para diminuir despesa, ele tem que ser o primeiro. Ao contrário, ele cada vez mais faz despesas para a União pagar. E só para concluir, o que eu vejo no Congresso, a Câmara quer governar, quer ser executivo, e o Senado quer ser o STF. Isso aí. Então, fica difícil agora, Fernando, você sair desse conflito, porque os interesses, hoje estão todos eles não sendo discutidos, mas sendo impostos. Vamos sair da União e vamos voltar pelo Congresso. Vamos sair da União, Aldo, e voltar para os municípios. Vamos dar um exemplo aqui. Vários convidados, a gente tem 2 por dia, às vezes 3, né, aqui. Eu vou pegar um exemplo, vai. Está lá em Brasília. Inclusive, a gente quer convidar, né, mandar um abraço pessoal da assessoria do deputado Paulo Alexandre Barbosa, que ele possa participar, nem que seja através do vídeo aqui, né, que a gente consiga falar com ele, mas eu sei que tem dias que ele está para discutir, mas o deputado federal, Alberto Mourão, disse o seguinte: está na hora de sentarmos todos à mesma mesa, todos, porque a tal da região metropolitana da Baixada Santista está indo para o espaço. E mais, já fomos a segunda, hoje somos a sexta, vamos para a sétima, vamos cair mais ainda, né? Muita coisa de infraestrutura precisa ser feita e não está sendo feita. Você tem, por exemplo, ele até comentou, o Santos não tem nada a ver, não tem culpa de ter o privilégio de ter o porto, é algo para eles trabalhar, mas as cidades precisam ser discutidas, né? Então você tem uma AGEM que fica com um projeto debaixo do braço, não acontece nada. Você tem lá o Condesb, que é para tomar café, onde os prefeitos tomam café, perguntam como é que está a sua vida, e não resolve nada. Vem eleições, Aldo, ano que vem teremos eleições. Nós pegamos uma Baixada Santista, diga. O Mourão disse o quê? Que está indo para o espaço. Para algo ir para o espaço, primeiro precisa existir. E ele, como é prefeito desde a fundação do Condesb, acho que na fundação do Condesb ele era o prefeito da Praia Grande, só me engano meu, ele deveria saber disso. Que não tem por que existir. Não tem por que existir, porque não serve para porcaria nenhuma. Não tem função, né? As coisas acontecendo, as prefeituras, com raríssimas exceções, não pagam a contribuição, não participam. Agora, Aldo, aí quando é a oposição, o governo do Estado, então não vai. Aldo, aí quando não assume, não vai. Como gerar o desenvolvimento dessa região, a gente não tem fábrica. Eu vou falar um negócio para você. Quando eu abri a Câmara, tem um ex-vereador já falecido, que era muito bom vereador. Ele veio com um projeto, na época eu taxei como louco. Eu hoje, eu não sei se era tão louco assim. Ele queria promover estudos para montar o estado da Baixada Santista e do Litoral. Era o vereador Adelino Rodrigues, na época do PSB. Queria fazer o estado porque os recursos do governo do estado não vinham, no entendimento dele, fazer o estado. Enfim, a criar mais uma máquina, para ser discutido, mas na verdade a gente está aqui e as pessoas não se conversam. O prefeito de São Vicente outro dia quase causou uma guerra entre Santos e São Vicente. Eu estava vendo ele lá botar trincheira nos tambores, trincheira ali
ali naquela rua lá da divisa. Vai levantar o muro. Cortado no Paulo Alexandre, até foi processado por um advogado amigo meu, porque afastou dos lados da rua, tem um lado que era de São Vicente, né? Não, ia botar trecheiro ali e vão ficar atirando uns nos outros. Sabe, a realidade, o papel é lindo, o papel é maravilhoso, nossa. Assim O tá tudo, papel né? tudo é lindo, perfeito. Olha que você vai para a praia, você precisa do ser humano. E o ser humano é um projeto, Chagas. Mal acabado. Não, já está acabado. É só você ver o ser humano que você percebe que acabou, a gente não sabe viver em sociedade, nada. Você sabe que me dá até medo. Eu sou a favor, Diga. que gostam tanto. Vamos entregar o mundo aos cachorros. O cachorro já está jantando com a gente na mesa. Entregue aos cachorros, porque Quem ser fiel não te trai. Aí vem o Morão dizer, olha, nós precisamos discutir. O Condesv, a AGEM, todo respeito, só serviu para gerar emprego. Emprego para político que não consegue mais se eleger. Meus saudosos amigos, que eram brilhantes, por que o Mesquita foi um. Foi o Irã que está aí vivo, foi outro. O cara, o Marcelo Bueno, ex-deputado, foi outro. O cara não se elege e vai para lá. E a prática lá é muita reunião, vamos fazer o projeto. Olha, o projeto regional do VLT. Escuta falar de VLT antes de ser jornalista. E só saiu isso aqui porque o Paulo Alexandre e o Alckmin tinham uma relação de pai e filho. Você não saía. Senão não saía. É só você ver quanto tempo nós estamos na fase 2. Nós estamos para 10 anos. O ano que vem vai chegar a 10 anos. Não, outro dia eu De brinquei. VLT e a fase 2 não acaba. Não, outro dia eu brinquei. Eu fui numa estação, perguntei para a moça que trabalhava, falei assim, que horas passa o VLT que vai até Peruíbe? Ela deu risada. Aí eu falo para você. Não, a região está acabando. A região não existe. Porque cada um olha... O seu umbigo, né? O Morão é um exemplo. Vê o que está Praia Grande. Praia Grande está linda. Outro dia eu estive lá, eu já não reconhecia a Praia Grande mais. E as administrações são boas. Por que ele fez isso? Porque ele olhou lá para o lado dele. E fica cada um olhando para o seu lado. Aí fala, vamos falar o quê? Agora, eu acho que eu já... Vamos fazer o túnel agora. O túnel Santos vai sair. Eu não sei se é primeiro o túnel Santos São Vicente ou a Arena Nova do Santos. Santos Guarujá. Santos Você falou Setor Santos. Também tem o Santos São Vicente. Que é a Zona Leste ali. Que é a Zona Leste e a Noroeste também. Pode ser. Não, mas o túnel agora eu acredito. O Pomini foi mantido, não foi? Foi. Mas peraí. Mas aí... Há quem diga que o Silvio Costa Filho, numa reunião recente, no final de semana, começou a olhar aí uns 20 nomes. Tá? Eu vou dar um exemplo de um nome que já saiu, foi indicação do Márcio, que esteve aqui conosco 7, 8 vezes, o Fabrício Pedronelli. Foi uma perda. Conhece. Mas dizem que é o seguinte, já estão, depois você me cobra, procurando um outro nome, e é aquilo que o Aldo falou, tem um cara lá no Ceará, rapaz, bom, o mais próximo que ele chega no mar é quando ele vê na televisão, para ser o presidente da autoridade portuária. Mas sabe o que acontece? Vou contar uma história que mostra bem que é. Um amigo nosso jornalista que me contou. Estavam indo gravar o programa Opinião, nesse do Lula 1. O Lula criou o Ministério dos Portos. Aí o saudoso deputado Marcelo Henrique chegou para a gravação. Aí virou e disse, onde já se viu? Montar o Ministério dos Portos para acomodar o partido do Márcio França? Para quê? Ainda dão um ministério para um ministro que não tem mar? Eu vou dar um cacete nisso. Eu vou ligar para o Márcio França. Pegou o telefone. Márcio Gastone, vocês estão loucos aí? Criar o Ministério dos Portos? Dá para o ministro e não sei aonde, só para acomodar partido? Eu vou aqui. Presidente! Ô, presidente! Não. Tá bom. Eu cheguei a história. O Márcio foi tomando café com o Lula. Lembra do Gastone? Eu falei, tá aqui. Companheiro Gastone! Chegou pro Gastone. Companheiro Gastone, quando você vem aqui tomar um café comigo em Brasília, não teve a crítica. Aí o Gastone entrou no programa dizendo o seguinte, que belíssima ideia a criação do Ministério dos Portos, né? Que coisa boa. Sabe? E o problema não é trazer pessoas de fora. O Pomini é de fora. E é excelente. Excelente. É advogado eleitoral. Exatamente. E ele chegou a dar uma declaração para o Marco Santana, brilhante. Acho que o Marco Santana, bom trabalho. Ele chegou a dizer o seguinte, o Marco até perguntou para ele, mas, presidente, tem muitos questionamentos,
a sua falta de conhecimento específico sobre a autoridade portuária. Ele falou, ó, no momento a gente não precisa de um gestor, precisa de um bom departamento jurídico. O que mais tem aqui é problema jurídico. Isso. E aí eu tive três parece um cara que ouve todo mundo também. Eu tive com ele em 3 oportunidades. Me surpreendeu. Eu falei, mas como você conhece tanto de Santos? Ele falou, fui estudar. Agora, quem preside a comissão nesse sentido em Brasília? A comissão dos portos? Mas aí, qual comissão tem? Tem que ter uma comissão que estava sendo... Não sei. Tem um ex-secretário de Turismo de Santos, faleceu agora de Covid, na época do Justo Vasco Vieira, que tinha uma frase maravilhosa. Vasco Vieira, hein? Vasco Vieira. Maravilhosa a frase dele. Assim, você não quer resolver um problema? Monta uma comissão. Manda uma comissão. Monta uma comissão. Que em Brasília, a comissão... Eu vou fazer o seguinte, comissão, vamos montar uma comissão agora, vou até tomar um outro café aqui, porque é o seguinte... Mas, por exemplo, o atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa preside uma comissão. Isso, internacional, de assuntos internacionais, exatamente, de relações internacionais. E aí, outro dia teve um questionamento de um deputado, acho que foi da Paraíba. Mas colocar lá um rapaz lá que veio lá de São Paulo, né, para fazer essa comissão que não resolve. Aí ele soltou um palavrão, né? E aí cortaram, né? E eu fico pensando no que o Aldo falou aqui, né? Mas é assim, você imagina, não vou citar os nomes aqui, já conversei com vários deputados federais, falei assim, aquilo ali é reunião de doido. E disse até o seguinte aqui, e aí eu fui perguntando para alguns, né? Perguntei para o Morão também, não tive oportunidade de perguntar ainda para o Paulo, mas vou perguntar. Falei assim, quando junta o pessoal do norte e do nordeste, sai de baixo. Eles formam uma frente extremamente forte. Mas eu vou falar para você, o Eduardo, que é importante a gente ter essa noção. Pois não. Eu só vi 2 deputados de primeiro mandato chegar no alto clero lá no Congresso. 2. Só vi 2 aqui da região. Os nomes deles. Cassione, pela capacidade jurídica do Cassione, é importante a gente chegar lá, é essencial, porque a maioria não tem. E não política. Não política, jurídica. E o Paulo Alexandre Barbosa, que hoje preside uma das principais comissões, que é a de relações exteriores. Isso seria interessante ouvi-lo, né? Porque o deputado chega lá, eu vou dar você entrevistou aqui o deputado Mourão. O deputado Mourão, quando foi deputado federal a primeira vez, ele pegou algo que estava mandando lá, ela fez uma lei maravilhosa, que é a Lei de Proteção à Testemunha. O presidente Fernando Henrique promulgou. Eu não sabia. Foi ele que fez. Ninguém soube. Não sabia. E por que ele está na foto da promulgação? Por que ninguém soube? Era deputado de primeiro mandato. Baixo clero. Não tem espaço na mídia. E é uma lei de abrangência nacional. Eu lembro, viu, Aldo, antes do intervalo para a partição do programa aqui, a gente está até estourando já, encontrei uma vez Ana Costa, o ex-prefeito de Santos, o Papa, então deputado federal. Eu perguntei, prefeito, agora como deputado? Eu falei, não, Eduardo, aquilo ali é muita gente falando ao mesmo tempo, ninguém se entende, aqueles grupos se formam, a gente não consegue. Aí veja, você pegou um exemplo, o Papa é um excelente técnico. Executivo. Que os políticos, qual a especialidade dele? Saneamento. Tem leis para ser discutido saneamento brasileiro. Mas não é, o saneamento é embaixo da terra. Exato. Ninguém liga para embaixo da terra enquanto não aparece. E tem políticos que têm aptidão para o executivo. É o Papa. Sim. Tem políticos que têm aptidão para o executivo e para o parlamento. O Paulo Alexandre, Beto Mansur vai bem tanto num lado como no outro, né? O Mourão eu vejo mais aptidão para o executivo e não para o legislativo. E só respondendo àquela pergunta, já que falou no Paulo Alexandre Barbosa, né? Ele não é candidato a prefeito. O candidato a prefeito de Santos, a reeleição é Rogério Santos, não é o Paulo Alexandre Barbosa. Está respondido também. Deixa eu mandar um abraço para o Fernando e para o Leonardo.
lá da Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré 110, que pede encarecidamente para o prefeito Rogério. Precisamos convidar o prefeito Rogério Santos para dar entrevista conosco aqui, para falar, o pessoal do Macuco Estuário, pessoal da Rua Bernardo Brau está triste ainda, né? Agora me parece que a OAB chamou para ela também parte dessa briga aí em relação ao Estado, porque quem instala o IML não é a Prefeitura, é o governo do Estado de São Paulo. Estado. É. O VLT é do Estado. Então, teve gente que disse que se sentiu muito triste aí com o deputado Tenente Coimbra, que disse que ajudaria e sumiu. Pessoas ligadas a Bernardo Brau dizendo que o deputado apareceu no momento, dizendo que ia colaborar, mas sumiu e nada fez. Qual é o problema do ML ali, sabe? É que o pessoal, como atende uma área residencial, eu até entendo eles, Gilvaldo, o ML ele traz ali uma série de circunstâncias, uma zona residencial complicada. Eu acho que poderíamos ter estudado, o Estado pode ter estudado uma área que se notabilizaria melhor do que uma zona residencial. Chagas, eu tenho dificuldade de entender, o Chagas. Diga. Tenho dificuldade de entender. Que mal o morto pode fazer? Mas é que tá, Aldo, não é a questão do morto, é a questão que toda a parte de droga, provas criminais vão todas para lá. E você está só em zona residencial. E não tem hora. Um resgate, por exemplo, de alguma coisa pode acontecer ali. Então, eu ouvi muita gente que mora ali. A tua preocupação é a segurança do IML. Não, a segurança do entorno, né? E aquilo aí está sendo adaptado. Sim, mas o IML não está lá. Agora, por exemplo... A segurança do IML, que até onde eu sei, que o IML trabalha policial, não é? Mas aí... Vai ter mais segurança lá. Nós vamos ter que fazer um outro programa para discutir essa questão, porque é uma questão que abrange bastante, muita coisa. E vários ouvintes aqui do programa até mandaram ideia, eu nem confesso que não foi minha ideia não, viu? Vários ouvintes aqui, mais de 40 tinham mandado no mesmo dia. Onde era o Detran, que está abandonado lá. Não, aqui é no Jabaquara. Ali o local não é mais, não funciona o mais. Detran não está mais lá? Segundo informações não está desativado. Então, eu também não sabia, né? Mas vamos a um rápido intervalo e voltamos com a parte final aqui. O programa hoje recebendo Fernando Wagner Chagas, jornalista, cientista político, torcedor. Ex-torcedor. Não, ainda continuo torcendo pelo Nelson Piquet como piloto de O saúde. senhor está mais hoje na Mercedes, na Ferrari, na Red Bull? Não, a Red Bull mostrou que com teto de gastos a Fórmula 1 é incompetente. Só lembrar que faleceu na semana passada, a gente recebeu a notícia na hora, nós íamos fazer uma entrevista com ele, o Birdi Clemente faleceu. O Ronaldo Nazar mandou um abraço aqui para nós, até me convidou para participar lá. Não, é o Nazar, esse é o Nazar, não o ex-jogador, é o Nazar. É parecido, né? E nós iríamos fazer uma entrevista com ele lá na sua casa, no condomínio lá em Cotia, mas não deu tempo, ele estava bem doente. E lamentar, eu tive a oportunidade de entrevistar o Birdi lá do Emerson Fittipaldi, você imagina a resenha. 2 horas e meia de resenha. O Birdi não é da minha época, o Birdi muito menos da minha, mas tinha antes, história, né? Tinha. Primeiro piloto brasileiro com licença internacional. Aliás, o automobilismo brasileiro começou com esse pessoal. Birdi Clemente, Chico Lameirão, Luiz Pereira Bueno, Emerson Fittipaldi, só que o Emerson ainda era caçula. Menorzinho. É por isso o apelido de rato, né? Rato. Ele pode ser um rato. Exato. E entrar com facilidade debaixo dos carros, né? Que antigamente entrar debaixo do carro. Né? Hoje você chama de político. O Aldo está no pinga-fogo. E só para encerrar, né? Lógico, em termos de esporte, eu gosto do piloto Nelson Piquet. O cidadão foi uma decepção. Você sabe, eu já te comentei. Um desastre. Eu já comentei para você, Fernando. Uma vez eu fui escalado na tribuna para entrevistar o Nelson Piquet na época de verão. Você lembra do Aquilino Barbosa? Claro. Isso. O falecido Aquilino Barbosa. Exato, ele tinha uma residência lá no Guarujá e ele estava trazendo partes do carro do Piquet, que sumiu uma parte lá. Aí, Edu, vai lá fazer a matéria que o Piquet está lá para dar entrevista. Eu fiquei debaixo do sol 3 horas e meia. Se passasse eu, o Pelé, você podia confundir eu com o Pelé fácil, que eu estou rendo só. E o Piquet não queria atender. E aí, aquela história, liga para quem, não liga para lá, liga para quem, não liga para lá. Eu falei, eu vou desistir porque eu estou derretendo aqui, né? Até que ele resolveu me atender, né? Ao lado da piscina, tudo lá. Eu mal cheguei perto dele, Aldo, o Fernando sabe disso, lembra, né? Piquei com o dedo em vista, assim, o seguinte, aí garoto, se vier me perguntar alguma coisa daquele do Ayrton Senna, você pode virar e sair. Aí eu, sugestivamente, falei assim, quem? Aí mandou sentar, fica aí
Aí começamos a bater o papo, mas não foi fácil não, né? Em alguns momentos mostrava ali o seu conhecimento, que ele tinha muito conhecimento de pilotagem, de acerto de carro, mas uma arrogância tremenda. Por falar nisso, está respondendo processo aí, né, na justiça? Não parece, eu não tenho certeza. Na primeira instância já foi decidido, já perdeu uma indenização pesada na primeira instância. Não sei se ele recorreu ou não. Racismo. Não, aquela entrevista dele, pelo amor de Deus. Tem coisas que a gente não deveria falar e não deveria ouvir. O Aldo, que é do esporte, né? Impressionante como um tricampeão do mundo fala o que ele falou de um heptacampeão do mundo. Não se faz isso. Não se faz isso. Falou da cor e falou da sexualidade. E o Lewis Hamilton sempre foi muito carismático para o brasileiro. Lewis Hamilton namorou a Anitta, isso é nem ciúme. Não, E deixar, né? Eu queria ter a oportunidade de entrevistar o nosso Piquet novamente. Hoje se ele se sente feliz com o que ele fez, ajudou a fazer com a carreira do Nelson Piquet. Prejudicou do Pedro Piquet. O Pedro Piquet também, agora mais recente, né? Que é um bom Na verdade, piloto. os filhos dele não colheram nada e nem vão colher. E ele até agora está proibido de entrar nos boxes da Fórmula 1. Né? Não, ele não pode mais entrar ao mundo da Fórmula 1. Né? Então, e ele não está dando orientação. Você sabe que ele foi convidado para fazer comentários por uma TV na Inglaterra? E ele não pôde. Porque descobriram que ele não podia nem entrar no circuito para comentar. Deixa eu intervalo final aqui, que a gente estourou o tempo aqui às 10h05. Mandar um abraço para o Arnaldo aqui, nosso querido Arnaldo aqui de São Vicente, está dizendo o seguinte, né? Tem que vir mais a São Vicente, Eduardo, para ver aqui, né? Estão embelezando. Ou na melhor das hipóteses, ele está dizendo aqui, a praia. Vai ter até o pier do Pelé. Será que o Pelé, a família foi consultada para tal homenagem? Não sei, viu? Não faço a menor ideia. Mas eu passei ontem em frente. Vai ter o numerosão 10 gigante lá. Eu vejo assim, legal e tal. A única imagem que eu lembro do Pelé em São Vicente, Chagas, foi acho que no Gonzaguinha mesmo, ele correndo para gravar um comercial lá. Não, ele tinha um imóvel lá. Ele tinha um imóvel lá. Não, ele tinha um imóvel, tinha um apartamento ali. São Vicente é uma fase que a gente, se retroceder, anterior. Eu acho será muito mais bonito o prefeito Carvalho fazer o pier do Pepe. Exato. Tá aí a ideia. Boa. Ganhou da Vila, não se esqueça. Mas porque é o pier do Pelé. Mas o que acontece? Você imagina que alguém vá a São Vicente visitar o pier do Pelé? Fica a pergunta no ar, né? Se você irá, mande o seu recado para a gente aqui. Já vamos intervalo para a parte final aqui com as despedidas do programa. Bom hoje, hein? Bom. E a Mariana, né? Que ela é de São Vicente. Não, São Vicente não, perdão. A Mariana, que é do Imbaré, tinha mandado a pergunta. O Chagas não respondeu, Mariana. Ele responde sim, sobre a questão da taxação dos super ricos, né? Que a Câmara decide votar o projeto da semana. Vai passar ou não? Até porque aqueles 3 mil super... Não passamos de 3 mil super ricos no Brasil. São 3.200 famílias, não enche a Vila Belmiro. Não enche a Vila Belmiro, é o Maracanã. Há controvérsia. De repente, se perguntar para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, vou dizer que não cabe. O Aldo foi lembrar de uma parada. A Vila Belmiro é o estádio mais fiscalizado do mundo. Não há estádio mais fiscalizado do mundo. Só dar um exemplo, soltaram um monte de rojão no Campo dos Santos. Evitaram o estádio, não sei o quê. E olha que o secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o melhor delegado do Hemisfério Sul do planeta Terra, o Oswaldo Nico Gonçalves, é assessor do presidente do Santos. E até agora ninguém sabe como é que aqueles foram entrando lá. Tem link do estádio, marcaram uma menina no Allianz Parque. Em frente ao Allianz Parque. Não tem problema nenhum, tem show, tem jogo, tem tudo. O que me impressiona rapidamente, antes de falar do negócio que me deixou até... um intervalo para finalizar. O que foi mesmo a taxa... a taxação dos super ricos, aí que a Câmara apesar do Lira... Apesar do Lira, vai passar porque diminuiu a alíquota de 10% para 6%. 10% eu já... O Lira foi pressionado a votar contra e fazer uma frente votando contra. Mas vai passar,
Diminuiu de 10% para 6%, poderia até aumentar essa alíquota. Então, passa. Não é um cidadão que tem um CDI, que tem um tesouro direto que vai ser tributado. Vai ser tributado quem tem, no mínimo, 10 milhões, no mínimo, 10 milhões em fundos especiais. 10 milhões em fundos especiais. Eu eu falo especiais, risco, né? são fundos exclusivos, eu chamo de especiais, mas são fundos exclusivos, que tem 3.200 pessoas, que tem, no mínimo 10 milhões nesses fundos exclusivos. Só deixando claro, não é bens, não são imóveis, nada disso. Não. É o dinheiro espécie lá no dinheiro fundo. espécie. Perfeito. E a tributação do offshore, que a alegação é que o dinheiro, tributar o dinheiro do offshore, ele vai fugir do Brasil. O dinheiro do offshore está do exterior. Sim, esse daí não está aqui. Isso é que eu não vejo uma preocupação com quem está com conta bloqueada, com quem prejudicado. Tem uma pergunta do Paulo Rogério do Macuco, que na volta do intervalo o Aldo responde. Ele faz uma colocação, que o Santos não vai cair, mas ele quer saber a opinião do Aldo. Ele acha o seguinte, perguntando para o Aldo, se o Marcelo Fernandes deveria ser efetivado já para o ano que vem. Que ele falou que essa efetivação do Marcelo Fernandes agora é aquela assim, né? Se ganhar, vai ficando. Se perder, toma um tapa na bunda, como diria outro, né? Daqui a pouco você responde, nós vamos para o intervalo e a parte final do programa para responder. Nós já estouramos em 10 minutos. Voltamos já, não sai daí. Abraço também para a Mariana, hein? A Mariana que disse o seguinte, hein? O especial do final de semana do Rod Stewart foi legal, ela quer outro. O próximo nós vamos ter do Phil Collins, é isso? Isso, Phil Collins. Vamos ter especial na Rádio Star News do Phil Collins. Do Rod Stewart foi bem legal. Foi. Perguntaram de sacanagem aqui pra mim se esse especial do Rod Stewart tinha até a participação da Ivete Sangalo. Eu falei que não. Vou sugerir para a próxima. Supertramp. Legal. Supertramp, bacana, eu gostava. E aí, fim de semana vai chover, né? Teve uma que falou assim, como ele tá pilhado, né, com muita coisa no Brasil, ele falou que dá para fazer um especial com o AC/DC. Falei, caramba, ele quer um negócio mais barulhento, né? Aí eu falei, vamos lá. Tem gente que vai ver o Paul McCartney, ó. Vou falar nisso, Paul McCartney anunciou mais outro show extra em Belo Horizonte, Belo na Horizonte. Arena MRV, aquela que quem sentar lá no último degrau ou no primeiro da arquibancada norte, não vê o gol, viu, Aldo? Isso é engenharia produtiva. Mas compraram. Espero que a futura Arena do Santos. Né? Ali eu até acho que depois eu falo. Vou falar ali. Não, na volta ele vai responder também. Aldo Neto, que rufem os tambores. Precisa deixar o tambor preparado aqui, viu? O Santos sairá a futura Arena, não responda agora, tá? A Arena nova do Santos, uma parceria do Santos com a W Torre, que eu tive a oportunidade de conversar com o seu Walter Torre, falecido Walter Torre, santista, entusiasmado, já faz uns 5 anos. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho
Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui no intervalo bacana, viu? Tem um amigo meu, que eu não posso dizer o nome, militar, cara de primeira linha, que ele disse uma vez o seguinte: não nos provoque, né? Mas ele falou o seguinte, que o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, não poderiam desafiar o Exército, por exemplo, como o da Venezuela, que a gente teria prejuízo, que a gente sofreu muito. Teve um presidente que quis desafiar, quis invadir a Venezuela. De vez em quando aparece para tudo. Agora, para finalizar aqui, diga, Aldo. Eu tenho uma sugestão para o seu amigo militar. Que não é minha, é do ex-deputado Rassoni Ringo. É fácil, é só ele pegar o orçamento prometido pelo presidente, ministro, senador, governador, deputado federal, para a Baixada Santista nos últimos 20 anos. Ele vai ter orçamento para declarar guerra aos Estados Unidos e vencer a guerra, não é só declarar. Porque declarar é fácil. Vencer a guerra. Esse é o problema mais embaixo. Aldo, vou começar com você o final aqui da nossa despedida do programa de hoje, esse ponto a ponto desta quarta-feira, né? Quarta-feira com muitas informações, com muita coisa para comentar, e ao longo da programação da Rádio Star News você vai ter aí o nosso Conexão News, com informação aí de hora em hora, de 40 em 40 minutos, com informação, a nossa equipe, inclusive, lá da MaxCast, nos nutrindo também com informações do mundo, que está acontecendo aí lá entre Israel e a faixa de Gaza. Agora, faixa de Gaza à parte, né? A faixa da Vila Belmiro, não cai mais, há risco disso. Podemos acreditar que o Marcelo Fernandes, a gente torce muito por ele, gosto muito do Marcelo Fernandes, segura essa marimba até o final do campeonato. Então, vamos por partes. Só não me use o termo veja bem. Se usar, veja bem. Se manter o Marcelo Fernandes, não cai. O problema é que ontem mesmo saiu no portal UOL uma matéria com o presidente do Santos dizendo que contratou o Marcelo Fernandes para ser animador de vestiário. Você está brincando. Deixa eu entender lá. Isso, cara, só ler a matéria lá. Eu vou ler. Está surpreso com o conhecimento tático. Sabe o que acontece? O torcedor do Santos não valoriza as coisas do Santos. Não. Sempre fica achando que os vizinhos são maravilhosos. O Marcelo é um profundo conhecedor do Santos, é um profundo conhecedor do time do Santos. E é um profundo conhecedor de futebol. Você vê que ele estuda os adversários.
Ele treinou jogada. A primeira vez que eu vi o Santos fazer jogada há anos, eu não via. Tem aí, só o gol do Rincon já saiu 2, não sei, a jogada passa no primeiro pau pro segundo. Coisa básica, ele faz acontecer. O que acontece é que o Santista, mas ele é gordo, mas é o presidinho, mas ele é de Santos. Ele não tem ambição, aí tem assim, porque é aquela como não tem ambição? A vida alheia é muito melhor que a sua. Todo mundo quer dar palpite na vida Exato. mas ele foi campeão paulista. Porque ele é gordo. Ir pro Vasco. Não, agora porque o Aldo. Lá, fazer carreira. Porque ele é. Alguém perguntou pra ele se ele quer? Exato. Alguém perguntou pra ele. Só queria saber o seguinte. Não precisa falar, Aldo, mas vamos lá. Marcelo, Ele ganha bem menos que esses caras que passaram e tapearam. Eu vou chegar nele. Esse é o final da história que você vai querer. O Marcelo quer trabalhar no Santos, não importa o cargo, a função. Ele quer estar lá para ajudar. Se vão ouvir ele ou não, ele mesmo declarou que falou para mim, vamos colocar o Dodô, lateral esquerdo, de zagueiro. O Aguirre não fez. Mas o Aguirre talvez tenha ficado com receio. Não sei, esse cara aí voltou agora, ele foi campeão, lateral esquerdo de zagueiro. Talvez tenha ficado com receio. Mas o Carille, por exemplo, não ficou. Botou 3 zagueiros, botou os 2 na ala e funcionou. Exato. Então, sabe o que eu acho? As pessoas têm que valorizar as coisas de Santos. O Marcelo é profundo conhecedor de futebol, profundo. Conhece o Santos, tem o respeito de todo mundo. No centenário do Santos, vou dar um exemplo clássico aqui. O maior jogador do Santos, que tem mais moral no Santos, de 2002 para cá, não é Robinho, Diego, Neymar, se chama Léo. Vou dar um exemplo clássico aqui para você. O Ricardo Pérez estava gravando a música do Centenário. Como ele gravou? O Pelé gravou, o Robinho gravou, ele queria gravar com o Léo. E o Léo é meu amigo, meu irmão, é temperamental, não queria gravar no dia. Aí o Ricardo já estava lá, falando, o Marcelo falou, o que está pegando aí, Ricardo? Não, peraí. O Léo tinha ido pro vexame. Ele falou pro vexame, disse que eu ouvia, ele estava longe, eu ouvia, tu vai lá gravar essa... Tu é maior que o Santos aqui? Ninguém, nem o Pelé é, agora tu é. Vai lá gravar. E o Léo foi lá gravar lá. Por respeito ao Marcelo. As pessoas não têm noção isso aí. do respeito por quê? E por quê? É só você ver os vídeos de bastidores. Porque o Marcelo passa a verdade na fala. É isso aí. O Marcelo passa a verdade. Então, eu vou dar um exemplo clássico. No último jogo que nós ganhamos, o bicho que o Marcelo ganhou é maior que o salário dele no mês. Olha lá. Nossa. O bicho que o Marcelo ganhou, os caras querem ficar mamando no Santos. Onde? Onde que está mamando? Eu nem vou falar o valor, porque para o universo é ridículo. É ridículo. Aí os caras ficam mandando embora. Vem um Lisca doido. Não ganhou nada em lugar nenhum. Ele não quer o cara, manda embora. O que é isso? Exato. Nós somos o Santos Futebol Clube. Nós não somos o... Não, os 15 da Barão de Cotegipe. Existe os 15 da Barão. Sim, mas assim, tem gente que está... O Aldo sabe, o Aldo esteve no Santos já. Tem gente que está lá e não sabe, não tem conhecimento da grandeza que tem o clube. Não, tem gente que torce por Santos e acha que é tudo fácil. Porque não viveu um período difícil. Então acho que tudo é fácil. Eu lembro que eu acompanhava como setorista o Marcelo Fernandes formando dupla com o Maurício Copertino. Sim. Você lembra uma época? O Marcelo, inclusive, tem recorde como jogador no Santos e ninguém respeita. Ele é o jogador que mais fora da Vila Belmiro cobrando falta. Eu vou te dar um exemplo. Aldo, eu ficava atrás do gol ali, o pai do Marcelo ficava no alambrado, e o pai dele encostava a cabeça. O Marcelo lembra muito o pai, né, aquela figura. E o pai falava, não faz assim, fala pro Maurício, faz assim vocês dois, vocês têm que melhorar. E ele torcendo ali, você vê que era uma coisa de torcida, não pelo filho, pelo clube. Claro que se o filho acertar, o clube ganha, né? Mas uma situação, o Santos tinha uma equipe, você lembra, muito limitada. Era difícil. E os dois, vamos falando, os dois, pouca gente conhece essa história. Os dois são ali no BNH da Isso, Aparecida. Exato. Minha mãe deu aula há muito tempo no Colégio Andradas, que já não é mais. Não é mais. Os dois foram grandes alunos do professor Euri, quem é do esporte de Santos conhece, dois excelentes atletas de handebol. Olha aí. Olha só. Os dois. E ligaram para o futebol. E o Marcelo, né?
Sabe que o problema do Marcelo é que é do BNH, é de Santos, encontra na praia. Aí não serve. Não faz marketing. Não faz o lobby. Serve o elegante Falcão, né? E o detalhe. Vou tomar vinho comigo. Eu jamais acenderia uma mulher. Eu também. Agora, o Walter apareceu, sabe aquelas comissões em Brasília? Que aí o sujeito fala. Imagina. Data Vênia, só imagina que eu, cidadão probo, faria isso. Só vai para aquele lugar. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. O problema do Marcelo, a hora que encontrar o Marcelo, então vamos convidar o Marcelo para vir aqui. Inclusive, tem gente perguntando aqui, para que o Otávio de Cubatão pede a opinião dos dois aqui para Português e São José. Vamos terminar e vamos falar aqui. Mas o problema do Marcelo é que o Marcelo não tem projeto. Se o Marcelo tivesse projeto... Não, Quem observa o jogo, é lógico que sim. Exato. O Marcelo monta o time do jeito que ele vê que tem que jogar, agora, o que ele tem na mão. Não adianta eu querer montar um plano de seleção se eu não tenho... Nós ganhamos do Palmeiras. É importante lembrar do Super Palmeiras. Sim, que não está numa fase boa. O time que rivaliza com o Flamengo. O Super Palmeiras sem Lucas Lima... E Jefferson, sim, os desfalques. O Dodô da zaga, para não falar os contundidos machucados. Com Messias na zaga, virando a bunda para a bola na frente da grande área. Nós ganhamos do Palmeiras. Então, não tem... não enchem o saco, querem brigar com o resultado. Dois jornalistas que já cobriram o futebol ainda cobrem, né? Para fechar. Primeiro, no domingo eu fiquei vendo o vôlei e fiquei vendo a Fórmula 1. Depois eu fui almoçar onde você sabe, né? Sim. Eu fui almoçar. Tem que mudar. Esse final de semana não pode ir lá. Por quê? Senão vai dar azar para a Portuguesa Santista. Por quê? A Portuguesa decide com o São José. Mas da última vez, segundo o William, ganhou, né? O William Tavares. O William Tavares foi visto seminu, todo molhado. Mas o William sempre vai. O William Tavares é uma figura. E está com outro amigo nosso. Trazer. Quando ele vier. Louco da Briosa. Ele gritou. E estava o Ursinho também, que é assessor do Zequinha, do vereador Segundo Zequinha. Amigo meu, o Urico Mursa tinha 60 mil pessoas no sábado. Não, virou balada. Tem um monte de amigo que está indo lá que nunca foi em futebol, porque acha engraçado, quer segurar no alambrado. Teve um que mandaram vídeo para mim. O São José atacando o cara, grita, vai lá, chuta, pô. Aí o cara falou, porra, é o de verde e vermelho, pô. Aí eu falei, tá errado, então é pro lado de lá. Aí, pô, não dá. Aí cheguei em casa, né, eu falei, eu não tenho nada que fazer, almoçar, vou dar uma descansada, e liguei a televisão, que eu gosto de barulho, né. Aí eu fiquei impressionado, 2 emissoras por assinatura de esporte, tinha acabado Santos e Palmeiras. Não é que eles falaram Fluminense e Botafogo e não falaram Santos e Palmeiras? O que fica impressionante. E os programas de televisão das emissoras de assinatura. Falam disso, falam daquilo. Os programas de esporte são muito chatos. 5 minutos finais. Você quer saber por quê? Porque todos têm sede no Rio de Janeiro. Todos. 5 minutos finais. O Flamengo, se está bem, fala do Flamengo. Se está mal, fala mais ainda. Mas é impressionante. Foi um clássico contra o Palmeiras. De virada, foram falar do Santos e Palmeiras. E falaram mais do Palmeiras. Que a gente sabe que é o normal. Eles entendem assim, né? E outro ponto que você... eu vivi uma época de automobilismo, que eu sentava do lado do piloto e entrevistava e batia papo. Hoje, você vai numa entrevista coletiva, você vê especialmente 3 técnicos brasileiros dando lição para jornalista de como ele tem que se comportar. Mas acabou a coletiva, né? Não tem mais coletiva. Estou errado, Aldo? Não. Eu comecei a fazer futebol, onde a gente entrava no vestiário para entrevistar o jogador. Eu vou te dar um exemplo. Eu encontrei outro dia na rua. A gente já estourou aqui quase mesmo, mas vou citar. Teve um jogo do Santos, eu nem lembro contra quem, chovia muito na Vila Belmiro, aquele gramado pesadão, e o técnico do Santos era o Cabralzinho. Aí o Marcelo Passo, que era um jogador que sabia jogar, tinha bola, mas o Marcelo Passo, cada semana matava um da família. Era uma tira, uma bola, cada tinha um problema. E é um Cabralzinho, aquele jeito dele, você conheceu o Cabralzinho. Aí, enfim, eu cheguei no Marcelo Fernandes, o Santos não foi bem, aí comentei com ele, mas eu estava com a camisa branca da rádio, ficou a mão assim, no peito, né, marcado. Pô, o Cabral de longe viu. O Cabral me chamou, o Cabral falou,
vocês vão fazer a coletiva, a gente entrava no vestiário com um cabão É para isso, entrevistar. Você pegava lá treinador, jogador. E o Marcelo depois cabeça mais fria, não sei o que lá, desculpa, não, Marcelo, tudo bem, eu entendo, né? Mas eu tenho que perguntar. Cabe você dizer sim ou não, quer responder ou não. Agora, partir para agressão, empurrar não é legal, né? E o Cabral falou, ó, a hora que você for decisivo, jogar, fizer os gols que a equipe precisa, você pode até crescer as asas. Enquanto você não jogar, falou para ele. E aí ele baixou a cabeça e falou, não, o senhor está certo, não sei o quê. E era um bom jogador, tinha qualidade. Então, é que nem eu falo assim, tem uns amigos meus que dizem, o mestre Zaidan, né, que participou com a gente aqui ao vivo, um abraço para ele, fez aniversário domingo. Fez aniversário com o Cláudio Zaidan, mandei abraço para ele, respondeu de forma muito legal, muito bacana, parabenizando aqui o ponto a ponto também. E ele torce para o Santos e para o Botafogo. Mas eu falei assim, eu não vou torcer para o Botafogo não, meu Zaidan. Porque em 95 eu fiz aquele jogo no Pacaembu, pela rádio CBN Brasil, né? E eu estava atrás do gol, que saíram os gols lá, que foi roubado, e foi roubado mesmo. Então, Zaidan, todos os gols foram legalizados naquele jogo, foram inclusive do Santos. O que valeu, não marcaram. Não O que marcaram, valeu, foi os que marcaram. E o árbitro da partida, eu lembro que o Rock queria entrar lá e bater lá. E aí, Aldo, vê a minha situação. Fui para fazer o Santos, narração de Paulo Soares, né? Hoje na ESPN. O amigão. Luiz Augusto Maltoni comentando, era a Rádio CBN Brasil. Aí o Santos perdeu, aí eu falei assim, pronto, meu trabalho está feito. Né? Alô, Toninho, motorista feliz, um abraço para ele, estava comigo, meu auxiliar, né? Estava lá junto. Aí o comandante lá, o Zalo Comute da CBN, falou assim, Eduardo, os caras no Rio de Janeiro disseram que você tem que fazer o vestiário do Botafogo. E eu estava sozinho, porque o outro repórter que faria, o Carlos Malho, a credencial dele não ficou pronta, ele não pôde fazer o jogo. Aí eu vejo o Túlio comemorando, aquele Túlio milongueiro, do lado dele, Stepan Essessian, e o outro ator era o Thierry Figueira. Aí vou lá entrevistar o Túlio, o Túlio bota a mão no ombro, eu estou indo para o vestiário, né? Eu fiz o vestiário lá, né? Aí lá, aquela festa dos jogadores do Botafogo, quem surgiu durante a festa no vestiário? Ricardo Teixeira, presidente da CBF, que já tinha entrado no campo, atrás do gol, com cada lance que o Botafogo ia para ataque, ele espichava o olho, né? Então, quer dizer, Aldo, você sabe o que eu estou falando. Fernando, um abraço, obrigado, até a próxima. Até a próxima. E bom fim de semana São prolongado. José, Português Santista, final de semana. Empate. Eu torço para a Portuguesa daqui de Santos, para a Burrinha, né? Eu torço pela Portuguesa, acompanho muito pouco, né? Mas eu vi amigos meus, no caso do William e do Ilcinho, os dois molhados. Também, ó, comemorando. Né, da Secretaria de Saúde com a filha. O Denis também? O prefeito foi lá, quando tá aí, vai, não foi nesse. O Denis também? O Evandro Siqueira foi. O Evandro? Vai em todos. Corintiano vai lá. O Evandro é corintiano. Hoje a quinta... Foi o Divaio também? Vamos para beber e xingar os outros. O Divaio... Eu lembro quando eu cobri a Portuguesinha na época do Marcos de Rosa como presidente, o que eu tomava de tremócio na orelha e na cabeça era a grandeza, para não lembrar. Mas o Marcos era um grande dirigente esportivo. Foi. Ele era melhor dirigente esportivo que político. Fez a Portuguesa voltar para a série especial do futebol de São Paulo. E a história que ele conta disso é fantástica. Ele não pode contar mais. Mas tem o Rui aí, né? Tem o Rui aí que estava lá também, né? O Rui era animador de alambrado. Ele xingava. A gente está falando, mas pede para o Rui de contar qualquer dia como ele vendeu o Marcelo Fernandes para o Santos. Essa história é hilária. É hilária. Então vamos falar desse momento. Grandes momentos do esporte. E é engraçado, o filho do Marcos, o Vitor, trabalha conosco na prefeitura. Tem todas as características de política do pai. É impressionante o Vitor. Mas não quer ser. Não, ele faz assetoria para a gente lá. Aliás, uma excelente assessoria. Tudo que o pai aprendeu, acho que passou para ele. Sabe dialogar, sabe conversar. E o filho do Rui é um excelente técnico. Já esteve conosco. Excelente técnico. É o único que entende de prévia. O único que entende de prévia. O Rui pode xingar o prefeito, mandar ele para PQP. O filho dele não pede. São duas características diferentes. Um muito político, o Vitor muito político, muito habilidoso. E o Vitor, né? E o Rui, um excelente técnico de previdência. Não, ele esteve conosco, já deu entrevista com números muito bacana. Aldo, Portuguesa e São José. Vou até inverter a ordem do mando de jogo. Vai estar lotado lá, hein? Você quer saber o placar? Eu quero saber se... Não, se você quiser dar o placar, manda aí.
Ser 0x0. 0x0, tá ótimo. Empate é da Briosa. Estou torcendo muito para Português, para o Sérgio Guedes, para toda a Sérgio que teve equipe conosco técnica aqui. dela, tudo. Sérgio merece. Se empatar, trabalham muito, trabalham bem. O Sérgio é outro que santo de casa não faz milagre, né? E o que ganha se for campeão? É outro. Vai para a Série B. Aí o campeão decide, ou joga a Série D, ou joga a Copa do Brasil. Aí a pergunta. Competição a qual o Santos não vai jogar. Exato, aí a pergunta. A Copa do Brasil. Portuguesa pode disputar a Copa do Brasil, o Santos não. Mas a Copa do Brasil... O presidente Rueda falou na reunião do Conselho que o Santos vai ser convidado. Vai? Quem vai convidar? Eu lembro que quando o Santos foi desclassificado no Rio São Paulo de 2002, teve uma reunião do Conselho e o presidente Marcelo disse: não, estou indo amanhã para a Federação, Fará vai convidar o Santos para jogar o Super Campeonato Paulista. Eu me recordo disso. E não jogou? Não. Você sabe que, olha, eu quero encerrar o programa, mas não dá para encerrar. Ele não sai de casa porque ele tem medo de elevador, depois das 7 ele tem medo do escuro. Um dos maiores jornalistas que eu pude conhecer e trabalhar, que chama-se José Carlos Gomes, ou Little Bird, o pássaro, né? Então você convidou, eu já convidei o Pássaro, falei, Pássaro, a gente faz o programa com a luz do sol, a hora que você quiser, às 7 da manhã. Ele não vem, né? Mas eu me recordo, nós estávamos na rádio CBN, a gente tinha inclusive o Zé Calil em São Paulo como correspondente, e tínhamos um repórter do Rio de Janeiro, que estava na ESPN, agora me foge o nome aqui. Mas nós tínhamos o programa. Aí num sábado, aí o Pássaro falou assim, pô, vamos fazer um programa no sábado para movimentar aqui o programa. Nós convidamos o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, para participar do programa ao vivo. E nós estávamos no estúdio, não tinha treino, não tinha nada. Aí, eis que o presidente Fará falou assim, não, na época lá, em 83, né, o Santos estava numa situação difícil, não sei o quê. E aí começou a comentar, né, e eu recebi uma ligação de um dirigente do Santos que chamava Ernesto, aí eu, Vieira, é isso, Ernesto, esse mesmo, né? E aí ele disse assim, não, mas o Santos não pode ser rebaixado, o Santos não pode cair. Quanto que custa aí para o Santos não cair? E o presidente Fará me fala isso na CBN. Ao vivo. Ao vivo. O Pássaro olha para mim, eu olho para o Pássaro e falei, não somos nós que falamos, né? O microfone. Aí eu falei, presidente, o senhor confirma? E confirmou. Não deu 10 minutos, ligo o Ernesto Vieira. O Ernesto acompanhava tudo. Ernesto Vieira, Eduardinho, tudo bem com você? Ernesto Vieira, como é que vai? Esse homem é louco, esse homem não sabe o que está falando, ele só pode ter tomado alguma coisa que o deixou, né, alucinado. Aí eu falei assim, então tá bom, né? Eu falei assim, aí o Fará, comentei, né? Ele falou, Fará, o dirigente do Santos, não, pode colocar ele aí no ar, não tem problema nenhum, não. Ele só vai confirmar. Imagina se o Ernesto Vieira entrou. Mas não entrou. Felizmente já não está mais entre nós também. É importante lembrar, você está falando do ano de 83, o Santos jogou a final do Brasileiro daquele ano com o Super Flamengo. Morumbi com um time que tinha Serginho Chulapa, Papita, Paulo Isidoro, Marola no gol, João Paulo. E só jogou esta competição porque o presidente Ernesto veio aqui no Boqueirão, que eram inimigos políticos. Isso. Porque o presidente Ernesto era do grupo do Rubens Quintas, que ganhou a eleição em 78 do ex-presidente Milton Teixeira, e levou o Milton Teixeira para lá, foram os dois de avião para falar com Juliette e Coutinho. Para o Santos ser convidado para jogar aquele, porque não tinha aquele ano a classificação era pelo estadual. Mesma situação na Copa do Brasil, hein? E não alcançou. Falou, mas vocês vão lá para fazer o quê? Não, garanto para você que nós vamos montar um time para ser campeão. E o doutor Milton tirou o dinheiro do bolso. Isso. E trouxe o Serginho, montou aquele time lá que foi vice-campeão brasileiro. E depois foi roubado no Maracanã, né? Foi roubado. Isso é bom lembrar, o Flamengo tinha um time melhor, mas foi sem roubado. dúvida, mas foi roubado. Eu me recordo que eu fui como torcedor no Morumbi, lotado, não cabia mais ninguém. No Maracanã não conseguiram os ingressos para ir lá. E o Santos foi roubado, né? E aí eu até só deixo no ar aqui, o Zico adora falar mal do futebol de São Paulo, eu admiro o futebol
quando o Zico jogava, mas o Zico de vez em quando dá umas pisadas na bola. Mas né? ele tem trauma de São Paulo. Tem. Ele outro dia comparando a história do Santos, só do Flamengo. Zico, menos. Depois dessa, Virgínia, vamos embora. Tem um comentário aqui, Roberto Carlos Rodrigues Bibian, 1983. Eu fui ao Morumbi e Maracanã. É isso aí, eu fui no Morumbi, lotado, então... Roberto... Bibian vai todo jogo do Santos. Roberto Carlos, aí, nome de cantor. Roberto Bibian. Funcionário da Petrobras. Será que ele tem algum grande posto santista. de petróleo aí? Não. Grande santista, o Santista do bem. Aí você pergunta para ele quando você encontra ele, se é favorável à privatização da Petrobras. Aí o assunto muda. Gente, estouramos o tempo em 39 minutos, mas valeu demais unir essas duas feras aqui no programa de hoje. E amanhã é feriado, né? Amanhã é dia de Nossa Senhora da Aparecida e dia das crianças também, né? Vai lembrar. Inclusive, olha, bom pai é assim. Eu não digo que é todo dia, porque então seria encontro marcado. Mas vira e mexe, eu vejo o pai Aldo Neto levar o filho. Como é que chama o filho lá? Todo dia, o Ângelo na escola. É isso aí. Todo dia leva e vai buscar também. Olha aí, né? Pai determinado leva, né? E já conseguiu demonstrar para ele que torcer para o Santos vale a pena. Sim. Porque o menino deve ficar perguntando, pai, aqui ele está com a camiseta. Ele participa do programa toda hora. Toda hora. Já está mais do que catequizado para ser mais um torcedor do Santos. Os meus sobrinhos, a minha sobrinha, né, namora casada, né? Com São Paulino. Virou com São Paulino. E o meu sobrinho, o Nicolas, ele ficou tão decepcionado com o final da Libertadores da América, aquele gol de último minuto lá, ele nunca mais viu futebol. Acontece também. Comentário do Roberto Carlos Rodrigues Bibian, aposentado desde 2020. Olha aí, então faz pouco tempo, né? Parabéns aí, cumpriu a sua jornada. Um abraço, vem um dia tomar um café conosco aqui também. No ponto a ponto, que às vezes não tem ponto. Não tem ponto. Ele segue e vai embora. Eu preciso ver que tem que ir. Eu tenho que ir também. Um abraço para todos, tchau, até amanhã com mais um ponto a ponto aqui para você. Tchau. Tá no ar. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.